Bom, rapaziada, aqui a gente vai entender como a Lucy chegou lá, né, cara? Ela tinha acabado de acordar aqui, né, cara? E a babá aqui já querendo arrumar ela pra poder preparar ela pra escola. E a Lucy do nada, brother, usa a magia espacial de rank alto, meu irmão. E some dali, cara. Ela não sabe por quê, mas ela quer ir pro Bosque do Norte agora mesmo. Ela vai lá dar uma pousadinha aqui no telhado, né? Que ó, já é o telhado aqui da cabana do nosso prota, né? Ela vê o nosso prota chegando ali, né, cara? Ela olha pra ele, dá aquele sorrisinho, né? Porque ela sente uma sensação de alívio, né? Depois olha pro nada ali, se pergunta se vai chover. E de repente, rapaziada, ela ouve, cara, o nosso prota falando, né, cara? Que a vida de acampamento tá acabando, né, cara? E foi por isso que ela se jogou dali, eu acho, né? E ela tá aí, cara, com essa carinha aí. Cara, na cabeça do nosso prota, cara, ele tá comprando ela com um gato, né, cara? Porque só ele não dá atenção pra ela que os gatos vão se esfregar, né? Se não dá atenção pro gato, ele vai lá e se esfrega em você, né? É a mesma coisa com a Lucy. E ele parece que ele quer domar ela, né, cara? Ele fica olhando pra ela ali e falei, bom, se a gente quer domar ele, esse é o melhor jeito, é ignorar. Ele simplesmente ignora a menina, cara. E a Lucy olhando pra ele ali sem entender nada, rapaziada. Bom, galera, voltando um pouquinho antes, cara, a gente viu que o nosso prota tava estudando, né, de boa ali, né, escutando uma aula ali do professor. De repente, o professor chama ele para ele poder ir ao escritório dele, né, que o nosso prota dá aquela olhada ali, sem não entender muita coisa, né, e já no escritório do professor, ele fala pro nosso prota, né. Aí, Ed, você conhece o programa de bolsa acadêmica? Aí nosso prota responde, claro, é aquele programa que reduz parte da mensalidade em troca de ajudar em tarefas acadêmicas, não é? Professor, isso é uma boa oportunidade para você, Ed. Nosso prota então pergunta que tipo de trabalho ele vai fazer, né, cara? E o professor responde, bom, cara, você vai fazer todo tipo de trabalho acadêmico, mas provavelmente você vai ajudar principalmente a professora assistente Claire. O professor Glass tinha muitas responsabilidades. A estudante Anis é muito competente, mas é difícil ela dar conta sozinha. E galera, não é aquela menina lá, amiga da Jânica? Parece que o nosso prota vai ajudar no teste dos calouros, né, cara? O nosso prota fica olhando ali, pensando. Quer dizer que ele tá dizendo calouros, né? E rapaz, tá bem pensativo aqui, né? Falou em calouros, né, cara? Na cabeça dele tá ali, ó. Aquele cara também vai entrar. Bom, rapaziada, que tudo parece que vai entrar mais personagens novos aqui, né? Já voltando aqui na cabaninha do nosso prota, né, cara? A Lucy fala, aí, a lenha tá acabando. Nosso prota se vira pra ela e fala, o que você disse? A Lucy responde, né, cara, quando o inverno chegar, a lenha vai ser pouca, você não vai conseguir viver bem no inverno não, né, cara? Nosso prota olha pra ela, você tem razão, né? Ela tá ali comendo uma carne seca, né, de boa, nem pergunta pro nosso prota porque ele não tem caçado nos últimos dias. Bom, nosso prota dá aquela pensadinha ali, né, cara, enquanto tá com o machado aqui preso aqui, né, porque ele tem se descuidado muito do acampamento dele, né. Até porque ele tá pensando em se mudar pro prédio do Dex. E se isso acontecer, ele com certeza vai ter menos contato com a Lucy. E com isso, talvez o cenário fica mais estável assim. Mas nesse momento, galera, alguém chama o nosso prota ali, cara, enquanto a Lucy tá encarando ele, né. E é a Jânica, né, cara, já chega ali na correria. Nosso prota pergunta se ela terminou a aula de hoje, né. Jânica então responde que a aula foi cancelada e ela foi ali para dar uma descansada. Ela senta do lado do nosso prota, né, e fala, né, que quando chegar as férias de inverno ele não vai poder ficar no acampamento. Então ela tem que vir ali o máximo possível. E cara, a Lucy tá ali só de fininho escutando tudo. Alguém fala ali que passar o tempo ali foi divertido e coisa e tal. E a Lucy tá ali, meu irmão, só escutando, meu irmão. A Jânica então fica ali toda felizinha e fala pro nosso prota, né? Não poder mais vir pra cá é uma pena, mas o seu ambiente também é importante. Se decidir se mudar pro prédio do Dex, me chama. Enquanto ela tá falando ali, ele tá olhando pra chave, né, cara, que o Glass deu pra ele, né, cara, pensando ali o que tem de tão importante ali que o Glass deu a chave pra ele, né, cara. Mas nesse momento a Loreteia não, pô, a Jânica já vem com o envelope ali, cara, e bota na mão dele, né. E esse envelope é um formulário de inscrição pro prédio Dex. A Jânica então fala que sim, e se deixar pra última hora ele pode acabar perdendo a chance.
Nosso prota então se vira ali, pô, Jânica, você cuidou disso tudo, cara. Pô, valeu mesmo, hein? E a Jânica fala que ela já fez isso uma vez, então vai ser fácil. E pede pra preencher junto com ele, né? Mas nesse momento, galera, a Jânica se surpreende aqui, cara. Porque a Lucy entrou no meio entre ela ali e o Ed, né, cara? Ela tá ali mesmo, caminhando ali e faz vários sinal ali pra ela poder parar, né? No caso, a Jânica parar, né? Pra não se aproximar mais. E olha pro nosso prota e fala pra ele não pegar aquela carta, cara. Toda desesperada, mano. Nosso prota com essa cara de doido dele aí, né? Fica pensando, cara, que deu nessa menina, cara. Bom, algumas horas se passaram, né, cara? Depois daquela discussão toda ali, né? Nosso prota tá treinando a sua magia mágica aqui, né, cara? Magia é mágica, né? Mas vamos lá. A Jânica fala, né, que a sensibilidade aos espíritos já supera aos dos aprendizes comum e a sensibilidade de mana dele também melhorou bastante, né? Aí ela olha ali pra Lucy ali, cara, e pergunta se ela fez alguma coisa errada com a Lucy. Porque a Lucy tá bem caidinha, né, cara? E, cara, nosso prota olhando pra ela ali, cara, pensa, né? Bom, normalmente as empregadas do prédio de Ophilis se esforçam para manter a aparência dela impecável. Mas hoje, parece que ela escapou do dormitório de pijama desde cedo. Já se passou mais algumas horas, tá bem adiantado isso aqui. E o nosso prota tá lendo algum livro ali, né, cara? E falando ali, né, que a sensibilidade de mana dele aumentou bastante, né? E agora é a hora de começar a aprender magia intermediária, cara. E olha ali, cara. A Lucy, cara, tá ali no colo dele ali. Cara, vai ficar grudada nele. Ih, rapaz, aqui, ó. Até na hora de comer na refeição, ela tá nas costas dele, cara. Todo mundo olhando pra eles ali, se perguntando o que tá acontecendo. A Jânica chega perto dela ali, cara, e fala, pô, se eu fiz alguma coisa de errado, me desculpa, tá? Com essa carinha dela aqui, e a Lucy tá bem bolada, né? Nosso prota percebe, cara, que a expressão dela, da Lucy, tá mais pra medo do que raiva. Eu acho que é o medo de nosso prota sair dali da cabana, né? Nosso prota já no seu quarto ali, né, cara, esgotado, né, fica pensando, né, cara, aprender magia intermediária é mais difícil do que eu pensei. Mesmo praticando o dia todo, não consigo pegar o básico. Nesse momento, alguém chama o nosso prota ali, né? Nosso prota tira o livro da cara, pergunta o que foi, e é a Lucy, né, cara, tá de pijama ali. E ela pergunta pro nosso prota, quando ele for, o que ela vai fazer. Nosso prota dá certa uma ignorada pra ela ali e fala que ele tem um lugar pra ir primeiro, né? Depois ele fala com ela, né? Bom, preciso verificar a fogueira e a lareira. As noites estão ficando abaixo de 0. Se a gente bobear, podemos congelar de verdade. Se eu me mudar pro prédio do Dex, não vou ter mais essa preocupação. Tenho que terminar tudo aqui antes de sair. Bom, aí a Lucy vai lá, chama o nosso prota, né, cara? O nosso prota dá uma olhada ali pra baixo, ali pra ela, né? Até porque ela tá com essa carinha aqui bem pra baixo mesmo, né, cara? Dá até pena, né, cara? E ela fala, bom, se você for, eu vou com você. Vamos juntos agora. E parece que deu uma melhoradinha na cara dela, né? E, rapaziada, eles foram pra algum lugar aqui, cara, porque botaram uma cordinha aqui em uma árvore aqui, né, cara? E, cara, eles estão descendo num buraco aqui que vai direto pra biblioteca, eu acho, né, cara? E o nosso protinha tá ali na corda ali, todo amarrado ali, cara. E ele pergunta pra Lucy o que fez ela vir até ali com ele, né, cara? Enquanto ele tá na corda, a Lucy tá de boa ali voando, cara. E a Lucy responde pra ele que seria mais fácil eles descerem junto com a magia dela, né? Que ela pode fazer o nosso prota voar também, né, cara? Nosso prota pousa ali e fala, tudo bem, eu preciso eu preciso fazer mais exercício. O exercício dele é descer com a corda. Que doideira. Aí depois a Lucy olha pra ele ali e ele fala, bom, de qualquer jeito eu preciso ver se consigo subir e descer sozinho, né? E eu não posso contar com você toda hora, né? O nosso prota vê, cara, que tem um monte de equipamento mágico ali, cara. Só raridade, cara. Ele vê que não dá pra ele levar aquilo tudo sozinho, né? Ele vai ter que dar várias viagens pra poder levar aquele equipamento todo, né, cara? Aí ele vai lá, cara, vê ali alguma coisa ali, cara, que tá cheio de poeira, dá uma batidinha ali e é um cofre, galera. Parece que aquela chave que ele tem ali é pra aquele cofre secreto ali, né? O nosso prota pergunta, né, o que tem tão de importante ali que o Lash guardou aquela chave, né, cara? Aí ele abre ali uma energia gigantesca ali, né, cara?
Parece que o negócio ali é bem importante, né, cara? O nosso prota dá uma olhada assim, o quê? Ele escondeu algo assim aqui dentro? O que foi, gente, que escondeu ali, cara? Bom, não vai falar não, né, cara? Porque eles já estão subindo de novo, né, cara? Porque é o que parece, né, cara? Enquanto o nosso prota tá subindo ali, né, cara, ele fala que tá quase na hora de mandar os materiais mágicos que a Loreteia pediu, né? Mas primeiro ele vai pedir uma escada pra ela. Bom, podia simplesmente pedir a Lucy, né, pra ajudar, né? O nosso prota tá bem sedentário, né, cara? Que ele para no meio do caminho e pede pra descansar um pouco. A Lucy se vira, né, e pergunta o que é aquilo, né, cara? Parece o que ele descobriu, né? E, rapaziada, parece que o que tava guardado ali, naquele cofre, é um item mágico lendário, de nível lendário, que é o Anel da Fênix, dourada de Glash. Ele distorce a linha do tempo, puxando o poder mágico do seu futuro eu para o presente. Rapaziada, então o anelzinho é apelão, hein, cara. Além de apelão, o anel parece ser bem bonito, né, cara? Porra, é de ouro ainda, deve valer uma grana, né? Aí nosso pai tá ali pensando, bom, você pode pegar o emprestado poder mágico do seu futuro eu, né? Aí tá aqui, né, o presente dele e o futuro ali, né, cara? Ué, o futuro do nosso plot deve ser bem promissor, né? O nosso plot tá pensando ali, né, cara? Ele pensa, né? Bom, então, teoricamente, você pode usar magia avançada agora mesmo. Mas, se fizer isso, vai ficar incapacitado por um longo tempo, dependendo da quantidade de poder mágico que pegou emprestado. Usar isso de forma precipitada tem um preço muito alto. Tá com o anel ali no dedo ali, né, cara? Ele pensa, né? Bom, se for usar em combate, tem só um jeito de fazer isso. Quando estiver encurralado, é o golpe final para sair dessa. Mas, e se não for uma batalha? Tipo, um contrato com o espírito? A Janica consegue controlar muitos espíritos, não só pela sensibilidade, mas pela quantidade de mana que ela tem. Para iniciantes como eu, temos só 1 ou 2 espaços, e precisamos praticar muito só para conversar com um espírito inferior. Bom, no fim, é porque falta bastante mana para mim ainda. Mas, se eu pudesse aumentar minha mana máxima temporariamente, seria teoricamente possível fazer um contrato com um espírito de alto nível. Claro, é um cálculo arriscado, mas será que vale a pena? A Lucy então fala que se eles tivessem mais tempo, eles podiam pegar algo muito mais valioso, né? Acho que ela não sabe o quão valioso é aquele anel, né, cara? Nosso prota então, cara, pega o anel ali, que não, Lucy, tá tranquilo, tá de boa. Provavelmente, mesmo se eu revistar toda aquela biblioteca, não vou encontrar nada mais valioso do que isso. Aí nos pensamentos dele tá ali, né? Bom, o professor Glash não perderia tempo à toa. O professor Glash dizia que incentivar um talento medíocre é um pecado, mas isso aqui pode quebrar a barreira da mana máxima. Ao que parece, o professor pesquisou itens mágicos por causa disso. Tá aqui, né, nosso plotinho subindo ali, né, já chegando já perto ali e pensando aqui, né, cara, no que ele pode fazer com tudo aquele poder, né, que ele pode adquirir no futuro, no caso a Amanda, né. Enquanto eles estão subindo ali, né, cara, a Lucy fala com o nosso plota, né, bom, você sabe, uma vez o botão da minha manga caiu. Esse botão aqui no final da manga, quando ele estava lá, eu nem notava, mas sem ele, a manga ficava larga e incomodava. Passei um tempão lidando com isso. Quando algo se vai, você percebe como era importante. Algo que parecia insignificante era na verdade muito importante. Rapaz, a Lucy filosofando aqui, galera. Rapaz, a menina até que é madura, né? A gente olha pra ela, acho que é uma criança, né? Mas se a gente for parar pra pensar, ela tem a mesma idade do nosso prota, né? Aí, né, galera, tá aqui o nosso prota aqui, né, cara? E a Lucy fala, hein? Bom, na verdade, eu te segui porque queria te perguntar uma coisa. Você vai mesmo pro prédio do Dex? Olhando ali pro nosso prota. Rapaz, a Lucy agora, quando ela quer ser madura, ela fica madura, né, cara? Agora parece ter uma mulher, né? Não aquela criancinha, né, cara? E ela com essa fisionomia aqui bem triste, né, cara? Ela fala, bom, você pode não ir pra lá, por favor? E aquilo surpreendeu o nosso prota, né, rapaziada? Porque é uma fala difícil de sair da boca da Lucy. Mas, galera, nosso prota ainda tá pensando muito, cara. O coração dele se mantém neutro, cara. Ele fica pensando, né? Bom, entrar no prédio do Dex ou continuar a vida no acampamento? O Ed Hotter, então, responde a Lucy, né? Cara, entrar no prédio do Dex vai ser mais confortável de qualquer forma. Viver ao ar livre nesse inverno frio não é uma ideia sensata.
A Lucy, então, né, se vira ali, né, cara, ainda bem triste, né, e ela fala que, na verdade, ele tem razão. E pergunta, né, se vai chover, né, cara. Bom, na verdade, a Lucy costuma prever a chuva observando as nuvens carregadas e sentindo a umidade no nariz. Ela consegue perceber a chuva com uma precisão assustadora, mas não é sempre que ela acerta. Nosso prota olhando pro céu ali, né, cara, responde, né, fala pra ela que, na verdade, isso não é época pra chuva, né. E a Lucy ali, né, olhando pras nuvens ali pra ver se vai chover ou não, né. Aí a Lucy olhando ali, né, cara, alguma coisa chamou a atenção nela, porque, na verdade, parece que não tá chovendo, né, e sim caindo uma neve, né, cara. Tá começando a nevar ali, né, cara. Eles olhando ali a neve ali, né, cara, o nosso prota, então, fala, né, bom, falando nisso, a Lucy vai lá, se vira pra ele e o nosso prota conclui, né. Bom, tenho tido tanto trabalho ultimamente que não consegui garantir lenha suficiente pro inverno, sabe? Acho que não vou dar conta sozinho. Se tiver um tempo, você poderia me ajudar? Você mesma disse que a lenha tá acabando, não é? Com esse sorrisinho dele aqui, né, cara? E, cara, a Lucy, cara, não acredita, né, cara? Porque você tá falando sério mesmo? E ela já pula pra cima do nosso prota, né, cara? Tá ali em cima dele, sério? É sério mesmo que você tá falando? Nosso prota fala, cara, já que me acostumei totalmente à vida no acampamento, se eu melhorar um pouco as condições, né, dá pra viver de boa. E além disso, ficar aqui vai ter muito mais vantagem, você não acha? Cara, mas aí o nosso prota dá uma olhada ali, cara, e ele vê que a Lucy se jogou completamente em cima dele, cara. E ele cai no chão ali, cara. E galera, o segundo ato terminou. Agora começa o terceiro ato, onde as provações ficam mais intensas. Quando fecha os olhos, um monte de pensamento vem em mente. A disputa entre a princesa Foene e a Loreteia pelo posto de presidente do conselho estudantil. Os novos personagens importantes e inimigos que vão entrar na academia como calouros. Olha aí uma nova personagem que vai entrar. Rapaz, gostei, hein? E aquela que está no final desse palco, o chefe final do terceiro ato, Lucimeiro. Rapaziada, a Lucy vai ser a vilã agora no terceiro ato, galera. Nosso prota dá aquela olhadinha pra ela ali, né, cara, e fica pensando, né? Bom, não é uma tarefa fácil, mas deixei as preocupações de lado por um momento. Mesmo depois do próximo episódio, tenho certeza de que nós dois estaremos vivos e bem. Cara, e a Lucy tá aqui, cara, muito feliz, cara. Cara, é muito lindinha ela, né, cara? E o nosso prota tá pensando, né? Bom, ao ver a expressão da Lucy, algo que nunca tinha visto em nenhuma cena ou rota antes, tive essa certeza. O inverno chegou. Bom, galera, aqui já tá o nosso prota aqui já com a pá aqui tirando as neves, né, cara? Meu irmão, e o inverno chegou pesado mesmo, hein, brother? Rapaz, se não tirar a neve aqui do telhado aqui, vai cair o telhado, hein, cara? Tá o nosso prota aqui de boa, cortando a lenha, né, cara? Porque não pode faltar, né, cara? Já tá aqui o arsenal de lenha carregado, né, cara? Acho que vai dar pro inverno aqui tranquilo, né, cara? Também tem as carnezinhas aqui já dos bichos que ele pegou, né, cara? E com o frio, né, com o inverno aqui, não precisa nem de geladeira, né, cara? Vai estar bem conservada as carnes. A Lucy já na cama do nosso prota ali, rapaz, acho que vai acabar morando ali, né, cara? Já tá ali babando ali, bem confortável, né? E o nosso prota se apegou tanto a ela, cara, que ele parou de deixar a Lucy do lado de fora, né, cara? Aí você vai perguntar, mas claro que parou, tá nevando, né? Rapaziada, a Lucy, cara, ela tem magia de proteção, cara, e não sente frio, cara. Essa menina é muito poderosa mesmo, cara. Nosso prota tá ali já do lado de fora, caminhando, né, cara, e pensa, né, bom, o momento de descanso pode chegar a qualquer hora. Se tem que correr risco, é agora. Vamos começar. E, galera, será que ele vai usar o anel, cara? Ele fechou a mão ali, saiu umas luzes ali estranhas ali, cara. E, meu irmão, começa a subir uma luz aqui gigantesca aqui, cara. Será que ele vai usar o poder dele do passado mesmo? Do passado, no futuro? E, rapaziada, parece que ele tá perguntando se a Merilda tá ouvindo ele, cara. Será que a intenção dele é fazer contrato com a Merilda, cara? Porque a Merilda é um espírito de alto nível, né, cara? Rapaziada, não é agora que a gente vai ver se o Prota conseguiu convocar a Merilda ou não, porque a cena já corta aqui, cara, pra eu achei que é pro colégio aqui, né, cara? Aqui a gente vê aqui, sei lá, uma cafeteria, né, inglesa, né? Tá aqui uns bolinhos aqui, rapaz, é negócio chique, hein?
E a gente tá vendo aqui que é a Jânica, cara, tomando seu chazinho das 6. E uma pessoa fala, como eu te chamasse se não fosse como uma isca, hein? E a Jânica, isca? Parece até que fui fisgada. E a amiga dela de cabelo vermelho, ela fala, bom, vou ser direta. Acho que você está chegando numa linha perigosa, Jânica. Você tá caidinha pelo Ed Hot Taylor, não é? E a Jânica se levanta perguntando como ela sabe disso. A menina de cabelo vermelho fala, como eu não saberia? Cara, eu não tô tentando te impedir. No começo, eu fiquei arrasada. Mas como a avaliação sobre o Ed Hot Taylor mudou, decidi aceitar a situação. Aí a menina do cabelo vermelho enquadra a Jânica e fala, recentemente, quando esteve com ele, já sentiu o coração bater tão forte que não conseguia falar? Ou ficou tão nervosa que não conseguia olhar nos olhos dele? E a Jânica tá aqui toda vermelha perguntando, por que você tá fazendo esse tipo de pergunta tão de repente? E a menina insiste, pedindo para ela responder se ela já sentiu. A Jânica então fala, bom, ao invés de ficar nervosa, me sinto confortável e tranquila. E a menina olha para a Jânica, então é isso, você está indo para um dos piores finais ruins no romance. E o final ruim é a amiga confortável. A menina tão furiosa, cara, chega ali e fala, sua tonta, de que adianta uma troca de sentimentos que só vai numa direção? Você tem que fazer ele pensar em você com desejo também. Se você só ficar atrás dele achando tudo ótimo, isso é relacionamento? Isso é perseguição. E os espíritos, cara, tá tudo aqui concordando com a amiga da Jânica, né? Enquanto tá as duas ali discutindo, cara, tá aqui a amiga, outra amiga da Jânica, acho que é Anis o nome dela, né? Só observando aquela discussão ali, né, cara? E ela fica olhando para as meninas discutindo e pensa, né? Mas essa mudança na avaliação do Ed Hot Taylor foi muito influência pela própria Clara. Porque ele é o cara que a Jânica gosta. Ela sempre falou bem dele para a Belly, os funcionários da academia e os amigos. Agora, todos parecem confiar nele. Mas, para falar a verdade, eu não sinto isso. Minha opinião é um pouco diferente. Bom, rapaziada, agora a gente vai mergulhar um pouco na história da Anis, né, cara? Ela é a ajudante da professora lá, né? Esqueci até o nome dela. Aí, cara, ela tá aqui carregando um livro e tal, e o cara pergunta, né, se ela quer ajuda, porque parece que tá muito pesado aqueles livros ali, cara. E ela dá esse sorrisinho dela aqui, parece até um sorrisinho falso, né? E fala que agradece muito pela intenção dele, mas tá tudo bem, ela dá conta. E galera, a Anis, cara, ela é uma aluna do 2º ano que até os funcionários da academia a respeitam. Ela é considerada a melhor assistente. O laboratório pessoal da atrapalhada professora assistente Claire está sempre impecável graças à eficiência da Anis. Ela coleta informações pessoais quase como uma stalker, circulando pela biblioteca estudantil, sala administrativa do pavilhão Trix, dormitórios e sala de plantão. Se fosse descoberta, seria complicado, mas ela sempre supera tudo com um sorriso delicado. Poucas pessoas conhecem sua verdadeira natureza, exceto Jânica e Clara. Para Anis, relações pessoais são apenas máscaras a serem trocadas. Faltam cerca de 20 minutos até o professor voltar da padaria com os lanches. Nesse meio tempo, ela analisa todas as informações sobre Ed Hot Taylor. E ela vê ali algumas informações públicas sobre a família do nosso protagonista, né, galera? E essas informações públicas para ela são irrelevantes. Ela quer a cronologia da família, rapaz, ela quer investigar tudo, né? E, cara, ela tá investigando tudo mesmo, cara. Começando pelo ano de nascimento do Crap Hot Taylor, cara. E até quando ele usurpou o título de chefe da família. A menina tá um CSI, mano. Aqui já vê a Anne já, né, tirando os pozinhos aqui do armário aqui, né, galera? E quando ela entrou na escola, a situação em casa estava complicada. E Anis, sozinha, teve que se virar como assistente e bolsista. Ela via Loreteia, um ano mais nova, como modelo por sua capacidade de sobrevivência. Embora não tenha o talento para lidar com dinheiro, Anis tem seu próprio jeito de fazer as coisas. E aqui, galera, ela tá com o olhinho regalhado aqui porque ela já tá na parte do nosso prota aqui, né, cara? Na investigação, né, cara? Então ela tá prestando bastante atenção, né? Porque o Ed Hot Taylor, ele cresceu com tudo, né, cara?
mas teve uma educação bastante autoritária, né? Com certeza não faltava nada pra ele, né? E no relatório tá ali, né, cara, que o Ed Hot não tem talento acadêmico e não mostrou habilidades notáveis no primeiro ano. Provavelmente ele tem falta de autoconfiança e prefere mulheres gentis e alegres. E, meu irmão, ela tá lendo aqui, meu irmão, um dicionário sobre ele, cara. Como o nosso protagonista é proativo, mas tende a evitar responsabilidades, prefere pessoas que concordem com ele sem questionar. E, cara, é muita coisa que ela tá lendo ali que eu não vou ler aqui, senão vai ficar 2 horas só pra ler aquilo tudo. A outra parte aqui é 4 horas, cara. Rapaz, é muita coisa. Depois de ler aquilo tudo, ela toma uma conclusão. Bom, no fim, resumindo, não é tão complicado. É sempre assim. Devo praticar um pouco? Praticar o quê? Agora fiquei curioso, né? Bom, mas aí não vai saber, né? Que a professora Claire já chega aqui, cara, e já fala que ela trouxe um monte de Black Dante da padaria Le Place. Parece que são os lanches, né? E fala pro pessoal comer. Pelo menos a professora é gente boa, né? Compra um lanchinho pra galera. Bom, a professora fica admirada, né? Porque a Anne já previu que ela ia comprar os lanches, nem fez um chá ali, né, cara? E a professora é extremamente distraída, né? E deixou cair aqui o chá, né, cara? E ela olhando, meu Deus, tá muito quente, brother. E ela fica completamente desesperada, né, cara? Porque a Anis, que arrumou aquilo tudo, vai ficar braba de novo por ela ser tão desastrada, né, cara? Mas, galera, ali na outra cena, a Anis tava se tirando o cabelo, né, cara? E a Anis pergunta pra professora Claire se ela se machucou. Agora a gente tá vendo aqui o que ela tá querendo usar contra o nosso Proton, cara. A sedução. Já até vi, cara. Soltou o cabelinho aqui e tá com uma forma mais... Como é que eu vou dizer? Mais alegre, né? Que é o tipo de pessoa que o nosso Proton gosta, pessoa de alto astral. Ela já tá usando aqui, testando com a professora Claire, cara. E até a professora Claire tá perguntando se é ela mesmo que tá ali, se é a Andy mesmo que tá ali. A cena corta aqui pro nosso Prota com o uniforme dele novinho em folha, cara. E fala que era muito difícil lavar aqueles uniformes na natureza, né? Quem lavou pra ele foi a nossa querida Belle, né, cara? E ela fala que lavar um uniforme a mais não aumenta a carga horária dela. E ela fala, bom, além disso, eu sempre acabo ajudando quem deveria me servir. Ultimamente, quando lavo as roupas da senhorita Lucy, percebo que tem muitos fios de cabelo loiro grudado nelas. Já quando lavo suas roupas também, sinto o cheiro da vela perfumada que uso nas roupas da senhorita Lucy e vejo muitos fios de cabelos brancos. O nosso Prota fala, né, que ultimamente a Lucy tem se agarrado bastante nele, né, cara? E depois ele fica pensando, né, bom, perceber isso só pela lavagem, o que ela faria se não fosse empregada? Bom, aqui a gente vê aqui o nosso Prota e a senhorita Belle aqui, né, conversando, né, porque eles estão abismados que terminaram a restauração do Salão Phyllis em um semestre. E a senhorita Belle responde, né, que os calouros estão chegando, então eles precisavam agilizar aquilo o mais rápido possível. E ela fala, bom, das 7 novas residentes que devemos atender a partir dessas férias, uma já se inscreveu e está se mudando. Nosso Prota então fala, né, bom, então essa pessoa é Tanya Hot Taylor, certo? E galera, o que? É a irmã do nosso Prota? Rapaz, a irmã do nosso Prota vai estar lá também, galera. Agora eu quero ver, hein? O nosso Prota tá ali, né? Cara, essas férias serão complicadas. Minha irmãzinha está chegando. De fato é a irmã dele. Bom, rapaziada, já no acampamento do nosso Prota aqui, cara, a gente vê que o Jinx tá ali, né, cara, com ele ali, né? E ele fala que ele não sente nenhum poder mágico vindo do Prota, né? Pergunta, cara, você treinou até esgotar toda a sua mana de novo? Ele bota a mão na testa do nosso Prota ali e fala, né? Bom, parece que você está com um pouco de febre também. Você está realmente se sentindo mal? O nosso Prota responde, né? Cara, eu tenho meus motivos. Não vou poder usar magia por um longo tempo. O Jinxton pega a sua camisa e fala, bom, se você diz, tudo bem, né? Cara, um gelo do caramba, o cara tá sem camisa ali, cara. Mó neve ali. O Jinxton fala, né? Aí, cara, lembrei, cara. A Ayla estava perguntando sobre você. Parece que houve um mal entendido. Ela quer marcar um dia para vir com o Taylor e pedir desculpas formalmente. Ela até pediu pra eu dizer onde fica a sua cabana, mas eu não disse. É informação pessoal, né?
O nosso prota então fecha o livro ali e fala, né? Aí, diga a ela que não precisa de se preocupar com desculpas. Não estou chateado e realmente ela não precisa de se desculpar. Também não tenho ressentimentos. O Jinxton olha pra ele e fala, cara, em vez de ser compreensivo, você é completamente indiferente, né? Bom, nosso prota então vai lá, né, e fala, bom, antes de você voltar para sua terra natal, me ajude com algo. Aqui está a sua recompensa, e joga ali uma bolsa ali, acho que tem moeda ali dentro, né? E o nosso prota fala, o professor Glash me deixou usar a biblioteca subterrânea, mas está uma bagunça, preciso de ajuda para organizar. O Jinxton fala que dinheiro não é problema, que ele pode fazer isso como um treino, e pergunta para que ele vai usar a biblioteca, né? E o nosso prota fala que vai transformar a biblioteca como uma oficina. E o Jinx tá bastante impressionado, né? Pergunta, cara, você também faz engenharia mágica? Entre a vida no acampamento, treino de mana, conjuração de espíritos, arco e flecha e agora engenharia mágica? E amanhã você começa a trabalhar na academia. Pessoas como você, Red, são as que têm sucesso. Apenas não exagere e se cuide bem. E aqui tá a listinha do nosso prota, né? Das coisas para fazer do inverno, né, cara? Do 1 ao 9. Se vocês quiserem dar uma olhada e depois vocês olham aí. Nesse momento já na academia, alguém fala, né? Bolsistas da academia, obrigado por virem. É o que a professora assistente Claire está tentando dizer, mas no momento ela não consegue se comunicar. A gente vê que a mulher tá destruída, cara. E a pessoa fala que ela tá acordada 44 horas, meu irmão. Rapaz, que mulher doida, hein? E a pessoa fala que no lugar da professora, ela vai passar os assuntos importantes. E aqui tá os bolsistas da academia, né, cara? Cara, o Kleb, esse que é o Klebs aqui, né, cara? O nosso prota e outro cara aqui que eu não sei quem é. E quem está falando isso é a Anis, cara. E como assistente-chefe, ela vai passar as informações. A Anis fala, né? Bom, nosso trabalho como bolsista da academia é preparar a prova de alocação de classes dos calouros e supervisionar no dia do exame. Nosso prota fica pensando, né? Prova de alocação de classe dos calouros, hein? Todo ano o professor Glash cuidava desse exame. Esse ano, a professora assistente Claire será responsável. Como da última vez, eu já sei o resultado, obviamente. É um pouco surpreendente que Klebs esteja envolvido. Já voltando aqui, a Anis continua falando, né? No ano passado, foi realizado na floresta ao norte da ilha Arkin, mas esse ano será realizado na montanha Ourin, no canto noroeste da floresta. Klebius, pegue os materiais que já foram reservados no pavilhão Trix. Onyx, você ajuda a professora assistente Claire com suas tarefas. Bom, e nesse momento a Anis fica pensando, né? Bom, Clara e Janica estão ignorando um detalhe. Tem muitas mulheres ao redor do Ed Hottailor. Desde a aparência, ele parece um galanteador. Agora que vamos trabalhar juntos como bolsista, é uma boa oportunidade para testá-lo. Passei a noite estudando seu tipo ideal e o reproduzi perfeitamente. Se ele cair na minha tentação, é um homem fraco. E ela se vira para o nosso protinho aqui com seu todo charme e elegância e fala: Ed Hottailor, vamos fazer uma inspeção no local juntos. Meu irmão, a menina virou uma talarica, cara. Com certeza a Janica não vai gostar disso, né, cara? É uma talarica, brother. O que ela quer mesmo é garantir que ele e a Janica se separem para sempre, meu irmão. E rapaziada, a cena já corta aqui, cara, pro noroeste da academia, Montanha Ourin. E galera, a gente tá vendo aqui um pezinho aqui que com certeza é da Anis, né? Ela tá aqui falando que não é uma montanha muito alta, mas ainda assim é uma montanha, né? E tem várias áreas perigosas nessa época do ano. E se escorregar na neve, algum estudante pode se machucar feio ali. Depois ela faz um charminho ali, falando que é muito cansativo, né? Mas tá impressionada que pro nosso prota não parece nem um pouco cansado, né? Nosso prota, então, todo inocente, fala, né? Bom, já tá na hora de parar um pouco. Vamos descansar. Vamos dar uma pausa por aqui. Ela vai lá, bota o cabelinho pra trás, usando seu charme e agradece o nosso prota, né? E ela fala, você tem uma resistência muito boa, Ed. E ainda é atencioso. Acho que eu tinha muitos mal entendidos sobre você. Nosso prota olha pra ela ali, o que? Mal entendidos? E ela responde, né? Bom, você deve ter percebido um pouco, né? Eu sou muito amiga da Janica. Então, eu ficava preocupada se a Janica estava andando com alguém que não era uma boa pessoa. E por isso,
Acho que acabei sendo mais fria com você. O Prota fala que tá tranquilo, que ele não liga muito pra isso, né? Ele fala, bom, talvez você estivesse cansado de ser assistente-chefe sozinho esse tempo todo, sem perceber, né? Você deve ter passado por muita coisa também. Aí, rapaziada, ela pega no bracinho do nosso Prota, com a carinha meio vermelhinha, e fala, mas tá tudo bem. Você veio agora, Ed. Rapaz, eu não sei não, hein? E ela, com o braço agarrado no braço do nosso Prota, continua, né? Claro que as outras 2 pessoas também ajudam bastante, mas a sua presença aqui me deu muita força. Desculpa se tô reabrindo uma ferida, mas você foi expulso da sua família, né? Comigo também foi assim, sabe? Logo que entrei na escola, minha família começou a desmoronar, mas eu queria muito continuar estudando aqui. Então, eu me segurei sozinha. Foi como passar um inverno longo e solitário, e ela aqui, aproveitando a brisa da neve. Nosso Prota, olhando pra ela ali, teve uma outra impressão dela, né? Que ele fala, bom, com certeza ela dava a impressão de ser muito independente, seja nas questões financeiras ou em outras áreas. Ela se virou sozinha. Nosso Prota então fala, cara, não fica triste demais não, cara, você tá segurando as pontas muito bem também. E rapaziada, ela se vira assim mesmo, descosta pro nosso Prota, né? E com essa carinha aqui fala, nossa, nós temos muitas coisas em comum, não é? Rapaz, que perigo, hein? E o nosso Prota tem informação dela no jogo e nos livros, né, cara? Ele fica pensando, né? Bom, ela não era mais emocionalmente fria e realista. Eu tinha a impressão de que ela era uma pessoa mais pragmática e pé no chão. De repente ela dá uma caidinha aqui, eu não sei se foi de propósito ou não, né? Nosso Prota vai lá, já pega ela ali. Cuidado aí, cara. Ela vai lá, pede desculpa ao nosso Prota e fala que tropeçou numa pedra. Nosso Prota olha pra ali, uma pedra? Onde tem pedra aqui? Então, com certeza ela fez aqui de propósito, né? Depois ela pede pra esperar ali e se pergunta por que ela tá ficando tão quente. E fala que ela tem que se acalmar. Ela pede para o nosso Prota esperar ali porque ela já volta. O nosso Prota fica olhando pra ela ali sem entender nada, né, cara? Já em outro lugar, né, ela tá ali pensando, né? Por fora, ele parece realmente responsável e confiável. Mas será que é só aparência? Difícil de dizer. Ela tá aqui sentadinha aqui pensando aqui nas atitudes do nosso Prota com ela ali, né, cara? E ela fica ali pensando na estratégia que ela bolou pra pegar o nosso Prota, né? Uma companheira que aguentou bem as dificuldades da vida acadêmica. Isso cria uma conexão. Alguém que pareça competente, mas que no fundo é meio frágil, dando a impressão de que precisa ser protegida. Não sei se ele prefere alguém mais maduro ou alguém mais jovem e fofo. Então, tentei combinar um pouco dos dois. Alguns toques sutis e no final, um toque disfarçado de acidente. Quase tudo saiu como planejado, mas será que eu exagerei? Bom, aí depois ela fica olhando pra mão dela ali e fica pensando, né? Mas de qualquer forma, eu não esperava, mas ele tem um físico melhor do que eu pensei. Finge ser todo certinho, mas no fundo é mais forte do que parece. Achei que ele fosse só mais um filhinho de nobre que não sabe de nada, mas ele tem jeito pra coisas práticas também. E sobre a aparência dele, entendo porque a Jânica se interessou por ele. E aqui tá, galera, o ponto de vista da Andy da aparência do nosso Prota, né? Meu irmão, a menina ela teve a intenção de armar pra cima dele, né? E na verdade, quem tá caindo na armadilha é ela, né, cara? Tá se apaixonando pelo nosso Prota, né? Mas de repente, algo vem na mente dela, cara, porque ela fala: agora tá claro. É assim que ele tem conquistado as garotas. Parece que você também foi uma delas agora, né? Mas nesse momento a expressão dela muda pra uma expressão muito séria, cara. E ela fala: mas eu sou diferente, Ed Hot Taylor. Não sei não, né, cara? Já em outro lugar aqui, tá o nosso Protinho aqui esperando ela, que parece, né, cara? E ele tá olhando ali a vista, né, cara? Porque fala que é uma vista muito bonita. Ele fica ali pensando, né? Cara, a paisagem da montanha Oren é suficiente para fazer alguém esquecer suas preocupações por um tempo. Mas sempre há coisas para as quais não conseguimos encontrar uma solução. Por exemplo, o problema de Tanya Hot Taylor. Essa é a melhor maneira de descrevê-la.
a vilã nobre. Rapaz, então a menina também parece que não é flor que se cheira não, né, cara? E aqui a gente vai conhecer um pouco sobre a irmã do nosso prota, né? Tânia, como filha de um duque, é uma mestre da política. Sua habilidade de manipulação política é instintiva. Usando isso, ela busca ser a primeira presidente do conselho estudantil do primeiro ano na história de Silvania. E em breve, ela começará a influenciar as figuras importantes dentro da academia. Barry mencionou que Tânia chegou ao dormitório antes dos outros, provavelmente para garantir o máximo de apoio antes do começo do semestre. Tânia Hot Taylor não é uma personagem secundária qualquer, mas sim uma vilã de peso. Então, eu ainda me lembro de algumas coisas. No começo, pensei que conseguiria me preparar, mas o problema é como Tânia Hot Taylor vai me tratar. Bom, rapaziada, por que ele tá com esse pensamento? Porque o Ed que a Tânia conhece não é o prota, né? O Ed do prota, é o personagem do jogo, né? Nosso prota foi invocado no corpo do personagem mais odiado. Ou seja, nosso prota era um salafar ali que ninguém gostava, né, cara? E provavelmente a irmã dele também não, né? E a mentalidade do protagonista que tá no corpo do Ed Hot Taylor é completamente diferente. O nosso prota tá ali, né? Bom, parado aqui, né, cara, vendo aquela paisagem e pensando, né? Para Tânia Hot Taylor, Ed Hot Taylor é... Aí tá aqui, né, a menina falando lixo, provavelmente é a irmã dele. Será que ela tá falando do lixo do nosso prota? Ela tá aqui, né, cara, parece que tá numa carruagem aqui de frente pra Academia Silvania, né, cara. A Tânia tá ali falando, né. A Silvania está cheia de estrelas. A princesa do Império, Chloe, a líder da companhia de Elt, uma espiritualista que controla um espírito de alto nível ainda na adolescência. Uma grande alquimista que, enquanto estudante, criou a poção do imortal. A fera que dominava as terras do norte, o espadachim do clã Northdale. Até guerreiros que dominam a técnica da espada divina. E o mais impressionante é o prodígio da magia que supostamente recebeu a bênção do arquimago Glock. Uma reunião de figuras tão nobres que faz o coração disparar só de pensar. É impossível não admirar a Academia Silvania. Eu vou viver minha vida acadêmica cercado por essas lendas. Bom, e aqui a gente já vê que a menina já chegou ali, a Tânia já chegou ali, né, cara? E que foi recebida pela Belly Mayer, né, cara? E ela já fala que as bagagens já estão todas organizadas e coisa e tal. A Tânia já desce ali da carruagem e fala, né? Por favor, finalize o processo de admissão através dos meus servos. Eu tenho um lugar para visitar antes. E a Belly Mayer fala, sim, entendido, senhora. E rapaziada, se liga só na coisa que ela tem que fazer antes, cara. A primeira coisa a fazer na tão admirada terra do aprendizado Silvania é eliminar a vergonha da família Ed Hot Taylor, meu irmão. Então, de fato, a menina não tem boas impressões do nosso prota não, hein, cara. Ela tá com muito ódio dele, cara. E aí sim, complementa que ele fala que o Ed Hot Taylor é um lixo que precisa ser reciclado. Brother, a menina... Rapaz, esse personagem do nosso prota aí, cara, era realmente odiado até pela irmã dele, cara. Bom, rapaziada, em outro lugar aqui, cara, a gente vê aqui que ela tá lendo uma cartinha aqui, né, cara? E ela ouve ali, né, acho que na cartinha tá escrito, né? Ouvir suas intenções me deixa muito feliz como pai. Quero sinceramente apoiar essa sua ambição. Estabeleça sua posição. Me represente diante deles e estabeleça sua posição, minha filha. A menina então pega o papel e bota no peito e fala, né? Vou corresponder às suas expectativas, pai. Já aqui na Silvania, né, cara, no presente aqui, a gente vê aqui que tá a Tânia tá aqui tomando um chazinho aqui com alguém, né, cara, que ela fala, agradeço por dedicar seu tempo a mim, Sumbai. Então provavelmente é uma outra aluno, outro aluno ou aluna, né? E ela fala, não há necessidade de longas explicações sobre aquele homem, já que você sabe, ele é uma mancha na nossa família, um ser desprezível. E eu conheço bem, já que crescemos juntos desde a infância. E a pessoa conversando com ela fala, né? Deve ter sido muito difícil pra você, né? E a Tânia responde, minha infância não se compara à sua, Sumbai. Sumbai, galera, é uma forma de respeito que eles falam aqui para os veteranos, né? E a Tânia continua,
Ele é cheio de arrogância, mas não sabe nada sobre elegância. Um ser vulgar. E mesmo assim, ele esteve na posição de herdeiro da família, só porque era mais velho. E, brother, a menina começa a descascar o nosso prota aqui, cara. Que o nosso prota tá coçando a orelha ali, cara. Não dizem que quem fala mal de você a orelha esquenta? Nesse momento, a Tânia coloca o chazinho ali na mesa e pensa, né? Quem diria que a má reputação daquele homem me seria tão útil? E ela continua, né? Claro, alguém do seu nível deve ter percebido isso imediatamente. Por isso eu estava pensando que... Bom, ela tava pensando e tá pensando aqui também, né? Na cabeça dela, né? Cara, espera. Por que isso não parece uma conversa? Estou falando sozinha, né? E nesse momento ela lembra, cara, do que o pai falou pra ela, cara. Lembre-se disso quando encontrar a pessoa que vou te apresentar. É importante respeitar o outro, especialmente em negociações e acordos. Você nunca deve subestimar o seu oponente. Eu e ela nos conhecemos durante as discussões sobre o Grimório Selado da Sábia. Ih, rapaziada, tenho certeza de que será uma boa experiência, mas... Esqueça. Boa sorte, Tânia. Meu irmão, olha com quem ela tá conversando, cara. A Tânia tá aqui, brother. Toda arrepiada aqui, meu. Toda nervosa, brother. E olha a cara da Loreteia, meu irmão. Olhando pra Tânia falando mal do nosso prota, cara. Ela olhando a Tânia nervosa, ele pergunta: o que foi, senhorita Tânia? Continue falando. E na cabeça da Tânia, cara, ela tá vendo ali um cobrão ali enrolada nela, meu irmão, prestes pra dar uma mordidinha, meu irmão. E, brother, a Tânia, cara, ela fica nervosa ali. Não é nada. Você está com raiva? Loreteia dá aquele sorrisinho falso dela, né, cara? Eu? Com raiva? O que você está dizendo? Na verdade, isso é muito interessante, meu irmão. Olha essa cara dela, brother. Rapaz, a menina foi falar mal do nosso prota logo pra uma das meninas que mais amam ele, né, cara? No caso, é a Loreteia e a Jânica, né, cara? A rapaz começou mal, começou com o pé esquerdo. Bom, galera, aqui a gente já viu o nosso prota, né, cara? Que ele pegou alguns livros na biblioteca do professor Glass na noite passada, né? E pra ele é muito conveniente, porque ele pode acessar todos os livros sem ter prazo de devolução. Nosso prota vai lá, né, vê aquela lareira ali, né, uma fogueira ali, tenta incendiar, né, cara, mas parece que ele não consegue, né, ele ainda está sem mana. Ele tinha esquecido disso, na verdade, né. Nosso prota caminha de volta pra sua casa, pra sua cabana, ele fica pensando, né, cara, não posso praticar, já que não posso usar mana, mas quero pelo menos dominar a teoria. Antes, ela surgia em vários lugares, de maneiras que nunca imaginei. Mas agora estou acostumado a todos os seus movimentos. A gente vê que alguém na cama ali, que provavelmente é a Lucy, né, cara? É a Lucy. Ele tira ali a coberta ali e pede pra Lucy acordar e acender o fogo pra ele. Então ele pega a Lucy ali no colo, né? A Lucy dormindo. E pede pra Lucy apontar o dedo pra onde tá a fogueira. A Lucy vai lá, aponta o dedo e acende a fogueira em uma explosão, cara. Nosso prota olha pra ela assim, beleza, agora eu vou te botar na cama de novo, né? Não, eu quero ficar ali fora também. Nosso prota então concorda e leva ela, né? E ela continua dormindo ali, né, cara? Já sentado ali, né, de frente de frente pra fogueira ali, a Lucy fala, né, que o perfume dele tá bem forte, né, cara? O nosso prota, o quê? Você tá falando sério? E ele pensa, né, bom, passei o dia todo trabalhando na academia com a Andes, então acho que o cheiro das flores dela ficou em mim. Nesse momento, a Lucy chega bem perto do nosso prota e pergunta se ele tá com febre, se ele tá sentindo algum tipo de dor. Nosso prota olha para ela assim, cara, dá para perceber só de olhar? A Lucy então se vira, né, e fala, olha, não fica doente. Se ficar doente, pode morrer. Se sua mana estiver desalinhada, posso ajudar a equilibrá-la. Aí ela usa aqui a magia aqui, né, no peito do nosso prota, né? Só que de repente ela para ali a magia ali, né, cara? Que ela também não... na verdade ela entende, né, cara? Que ela fala... Nossa, sua magia não tá desaliada dessa vez. Ela tá vazia. Você fez alguma coisa imprudente? Nosso prota olha pra ela assim... Ah, relaxa, pô, tá de boa, tá dando pra aguentar. Nosso prota fala pra ela que quando o inverno acabar, talvez ele fique muito mais forte, né? Mas nesse momento, a Lucy corta ele e fala... Cara, eu posso te pedir um favor meio estranho? Nosso prota, o quê? Um favor estranho?
E ela pede pra ele fazer um cafuné na cabeça dela. E tá aqui, né, cara? E quando o nosso prota tá lendo o livro dele aqui, ela tá deitada ali fazendo cafuné, né, cara? Cara, eu tô gostando dela, né, cara? Tá vendo uma personagem bem interessante, cara. E ela tá ali, né, cara, recebendo o cafuné, cara, muito feliz, cara. Eu não sei, talvez o avô dela também fazia cafuné nela, não sei, né? Nesse momento, cara, alguém chega ali e fala: faz tempo que não te vejo, Edson Bai. E é a Loreteia, né, cara? Eu achei que era a irmã dele, né? Mas é a Loreteia, chegou ali. E o prota pergunta se ela veio por causa do pedido que ele fez, né? Se fosse por isso, ele mesmo teria ido à companhia dela, né? Ela fala: não, eu vim aqui por outro motivo. Na verdade, eu tenho algumas coisas pra te contar. Mas aí ela olha ali pra Lúcia ali deitada ali e se pergunta se é uma almofada de colo, né? Mas ela continua falando: tem umas coisas que quero perguntar pra você também. Não sabemos as coisas, mas eu acho que ela vai falar da irmã do nosso prota, né? Mas alguém tá falando aqui em outro lugar, né? A conversa se estendeu um pouco, mas obrigado por ouvir até o fim. O ponto principal é simples, e é a irmã do nosso prota. Se você me ajudar a punir aquele homem, eu vou te recompensar o máximo que eu puder. Por exemplo, a família Isla tem muitos pesquisadores de arqueologia renomados, não é? Posso compartilhar várias antiguidades que estão armazenadas na mansão dos Hot Taylor. Ela tá falando isso pra essa menina aqui, né, cara? Que eu acho que é aquela Elka, né? Eu acho que é aquela Elka que o Jinx é apaixonado, né? É, de fato, porque o Jinx tá ali também, né, cara? E o Jinx já se levanta e fala: o quê? É mesmo? É? E o Jinx já se aproxima ali, né, cara? Chega perto dela e o cara: você é a Tânia Hot Taylor, não é? E a Tânia olhando pra ele ali, né, cara? Ela sabe que falou... Eu acho que ela falou merda, né? Na verdade, ela tá olhando pro corpo do Jinx, né, cara? Falando que o corpo dele é bem treinado. E ela pensa: cara, dá pra sentir claramente a mana fluindo. Eu definitivamente preciso tê-lo do meu lado. E o Jinx, com essa cara de ameaçador, pergunta se ela é irmã do Ed Hot Taylor, né, cara? E a Tânia confirma que sim. E o Jinx olhando pra ela ali, ela olhando pra ele ali de braço cruzado, né? O Jinx fala que entendeu, dá um sorrisinho ali, se vira pra Elka e fala: aí, Elka, você ouviu isso? Ela é irmã do Ed. Aí, do nada, cara, ele dá uma coisa aqui, acho que é uma ferramenta mágica pra ela. Fala, né? Aí, cara, este aqui é um item de engenharia mágica que usamos nas aulas obrigatórias para calouros. Use este em vez de pegar um novo. Vai ser útil durante o treino de sensibilidade à mana. E a Tânia tá ali sem entender nada, né, cara? Aí o Jinx se vira ali pra Elka, né? Pergunta se ela pegou o material da aula de elementologia do professor Deuroth. E a Elka fala que pegou, que quase jogou fora. E dá aquele material pra Tânia, cara. E mais um monte de coisa, né, cara? Pra ela pegar ali. E a Tânia tá ali sem entender nada, cara. Meu irmão, o Jinx tá aqui, cara, feliz da vida. A Elka também, né? E a Tânia cheia de coisa ali na mão, cara. Até com um colazinho de flores, né? Ela fala: então, você ouviu jeitinho a minha proposta, não ouviu? Aí o Jinx fala, né? Bom, tipo, ajudar a lidar com o Ed, não é? Aí o Jinx fala: bom, afinal o irmão sempre tem uma relação meio complicada. É raro ver irmãos que se dão bem, sabe? E bom, o jeito do Edson Bai até justifica esses mal entendidos. Aí o Jinx vai lá, se despede dela, né? Que fala que é um prazer conhecer a irmã do Ed Hot Taylor, né? Ele fala que ele vai pro segundo ano e o Ed é o veterano dele. Ele fala pra Tânia que eles já se ajudaram um ao outro de várias maneiras, então eles são bem próximos. E fala que a Tânia parece ter a mesma determinação que o irmão dela, então ela deve ser alguém que vai longe. Bota a mãozinha ali no ombro da Tânia, né, e fala, né: cara, nascer em uma boa família com bons parentes é uma grande sorte, viu? De qualquer forma, boa sorte. E sai correndo lá com a Elka e a Tânia cai com os presentes tudo ali. E no chão, cara, a Tânia tá bugada ali sem entender nada, se perguntando o que foi aquilo. Bom, rapaziada, já em outro lugar aqui, cara, especificamente na sala da professora Claire, a gente vê aqui, né, alguém falando: bom trabalho. E é a Claire, né, cara? E fala, né: depois de lidar com exames de alocação de classe dos calouros na semana que vem, você vai poder descansar um pouco durante o restante das férias. Na verdade é a Andy falando pra ela, né, cara? E a Claire fala: cara, isso é juventude?
Você é realmente muito impressionante. Já está no 2º dia sem dormir. Tem uma resistência incrível. Enquanto isso, tá a Anis ali, né, cara? E pensa, né? Realmente não dá pra confiar muito em bolsistas externos. Seja o Onyx do 3º ano ou o Klebs do 1º ano. Nenhum deles faz o trabalho direito. Eu acabo tendo que revisar tudo. Mas o Ed roteiro era um pouco diferente. Não tem nada de errado com a papelada dele. A capacidade dele de resolver problemas práticos é de um nível que raramente se encontra em nobres de alta posição. Eu estaria mentindo se dissesse que não fiquei surpresa. Parece que ele não foi criado sendo mimado o tempo todo. Nesse momento, né, cara, a professora Claire chega ali perto da Anis e fala, né? A propósito, Anis, você passou bastante tempo com o Ed. Como ele é? Vocês são parecidos? E ela continua aqui falando alguma coisa pra Anis não contar pro Ed, né? E conta, né? Quando aconteceu a ocupação no pavilhão Phyllis, tive que investigar algumas coisas e acabei seguindo ele. Acredite ou não, ele construiu um acampamento maior e mais elaborado do que este laboratório. As ferramentas que ele usa, a bancada, a fogueira, os expositores, os secadores, os defumadores, tudo parece feito por ele mesmo. Você consegue sentir o quanto ele se esforçou para sobreviver? E ainda por cima, ele conseguiu melhorar tanto as notas. Até o professor Glass reconheceu o esforço dele. Ele até fez um contrato com o espírito. Não sei como ele conseguiu superar essa barreira sozinho, mas... Bom, ele deve ter se esforçado bastante, né? Rapaziada, falou em espírito, cara. A Anis arregalha os olhos ali, cara. E a professora fala que os dois têm bastante coisa em comum. E a Anis olhando para a professora Claire fala, que? Eu e o Ed? Bom, agradeço pelo elogio, mas ele parece... Aí na cabeça dela pensando, ele parece ser um bom rapaz, né? Não dá pra simplesmente confiar na opinião dos outros e torcer para que ele e a Janica tenham um relacionamento feliz. Quando finalmente me aproximei, vi que não há absolutamente nada de errado com ele. Ele é simplesmente um cara decente e responsável. Não, ele é realmente só um cara legal? Tem uma boa aparência, não é arrogante. A avaliação da professora assistente Claire sobre ele é positiva. Ele parece mais gentil do que eu imaginava. E sem querer, descobri que ele tem um bom físico. Além disso, ele tem um cheiro reconfortante. Parece que se cuida bem. E a professora Claire chega ali e pergunta se a Anis está no mundo da lua, né, cara? Que a menina ficou viajando ali, né, cara? E a Anis se levanta ali, né, cara? Bota a mãozinha ali na mesa ali e fala que tá muito quente ali, né? E fala que vai abrir a janela, meu irmão. E quando abre a janela, as papeladas saem tudo voando ali, cara. Aí tá ali, cara, a Anis ali, cara, de frente pra janela, cara, pensando ali, cara. E ela tá ali, né, cara, pensando, cara, isso é sério mesmo? Acho que isso não é bom. Realmente não é bom. O que eu faço? Ela tá em desespero, brother. A menina tá em desespero puro, cara. De repente, meu irmão, ela bota a mão na boca ali, meu irmão, e pensa, porque espera um pouco. E ela pensa no que a professora Claire falou, né, cara? Que ele até fez um contrato com o espírito, né, cara? E ela tá ali pensando, o Ed conseguiu fazer um contrato com o espírito em tão pouco tempo? Isso é impossível sozinho. A Janica deve ter ajudado o Ed a sintonizar com o espírito. E esse espírito deve ser muito competente e confiável. Um espírito que pode relatar tudo para a Janica. E ela começa a se tremer ali, meu irmão. Que ela sabe que ela fez merda, cara. Que com certeza o espírito tá ali e fofocando tudo que acontece pra Janica, né? Ou seja, caguetando que a talarica tá dando em cima do Ed. Meu irmão, a Anis, cara, entra em desespero, mas sai correndo desesperada dali, cara. Até a professora Claire fica assustada porque nunca viu ela assim, cara. E aqui a gente tá vendo aqui a Janica, cara, na floresta aqui, né, cara? E se liga só, o lema da família Filov é harmonia e coexistência. O coração generoso e amoroso dela, que sempre se preocupa com os outros, é o que faz com que ela brilhe. E aqui a gente vê a Janica aqui com o espíritozinho, que é o espíritozinho do nosso prota, hein? Com certeza tá falando merda ali, cara. E rapaziada, tá falando sim, galera. A Janica começa a chorar aqui, cara. E ela tá ali, o quê? A Anis e o Ed?
Ela tá realmente frustrada com a talarica da amiga dela, cara. E nesse momento, cara, a Tânia chegou no pior momento, cara, pra poder falar com a Jânica, cara. Chega ali, oi Jânica, prazer, eu sou a Tânia. Quero me apresentar e bater um papo com você. Caraca, mano, o pior momento que a Tânia chegou ali, cara. E como ela chegou ali? Porque a Loroteia ficou no ouvidinho dela, né, cara? Falando que ela tem que ter a Jânica Feilorbe do lado dela, né? Se ela quer crescer na academia, né, cara? E a menina aqui, a Tânia, agradece a Loroteia, né? Rapaziada, nesse momento, a Jânica começa a soltar o seu poder ali, cara. E a Tânia tá assustada, pergunta se a Jânica tá bem, né, cara? E, cara, a Jânica fica impressionada, né, cara? Surpresa com o tamanho poder, cara. Na cabeça dela tá as palavras da Loroteia, né? Não se preocupe tanto, Tânia. A Jânica é naturalmente bondosa e atenciosa. E olha que a Jânica bondosa e atenciosa com o Tarkan aqui, meu irmão. E ela com o cajado aqui. Meu irmão, muito pistola, brother. E galera, a gente vê aqui que a Jânica, cara, tá completamente arrasada, cara. Porque ela ficou sabendo que a talarica deu em cima do seu amado. Meu irmão, isso aqui, brother, vai ter consequências, hein? Bom, rapaziada, já aqui na cabaninha nosso prota, cara, alguém fala que a maioria dos materiais que ele pediu para a fabricação já foram adquiridos, mas os de nível lendário são difíceis de encontrar. E é complicado conseguir essas coisas no inverno. Nosso prota fala que isso é inevitável, mas mesmo assim nosso prota agradece pelo esforço da Loroteia, né, cara? Ele tentando conseguir esses materiais, né? E ela fala que já ia resolver isso mesmo de qualquer maneira, então pede para ele não se preocupar. O prota se vira para ela e fala que ela deveria estar descansando, porque não precisava vir ali só para avisar isso para ele, né? E a distância também não é tão curta. Loroteia, com aquele sorrisinho, com um chazinho aqui na mão, fala para ele não se preocupar. E ela fala que ela veio ali para descansar. A Loroteia olha pro nosso prota aqui, cara, com um chazinho na mão aqui, pensativa, né, cara? E ela chama o nosso prota, né, cara? E pergunta para ele por que a Lucy tá dormindo ali, né? E, cara, a gente vê que a Lucy não saiu de perto dele aqui não, cara. Tá desde de manhã ali até a noite, cara, dormindo ali. Nosso prota olha pra Loroteia e fala que, na verdade, é porque é inverno. E a Loroteia fala, cara, isso é uma resposta? A Loroteia então fala para nosso prota que, na verdade, se fosse só para falar sobre os itens de engenharia mágica, ela não teria vindo ali, cara. E nosso prota pergunta, né? Então, você tem outro assunto, então? Loroteia então fala, tenho sim. Ela vai lá, cria aqui uma magia aqui e parece que tá criando um livro ali, né, da sábia, eu acho, né? Nosso prota surpreso ali, né, fala, cara, no fim então você fez a oferta, não é? Loroteia fala, sim. Pois é, acabei de fazer uma oferta. E sai aqui uma cartinha aqui do livro, veio uma carta aqui, a menina também tem bons domínios da sua magia, né? E com a carta aqui nas mãos aqui fala, foi uma história interessante, não? Você disse que faria qualquer coisa se eu fizesse uma oferta pela carta da sábia. Afinal, é uma virtude de comerciantes garantir que pelo menos o valor investido seja recuperado. Nosso prota ali meio sem jeito, né? Pergunta o que ela quer pedir de tão importante, né? Loroteia então chega pertinho no vidro dele ali e fala, né? Bom, não posso pedir algo tão enorme que o Edson Bay se sinta sobrecarregado ou tenha dificuldades em realizar. E o que ela vai pedir pro nosso prota é para ele simplesmente ficar ao lado dela, né, cara? E quando ela fala isso, nosso prota pensa, né? Bom, agora estamos no terceiro ato. O conflito entre a princesa Foene e a Loroteia está prestes a começar de verdade. A Loroteia já percebeu isso e está se preparando para o confronto político e as manobras estratégicas. A princesa da benevolência, Foene Elias Chloe, ela é a arqui-inimiga destinada a cruzar o caminho de Loroteia. Segundo o cenário, ela vai se tornar presidente do Grêmio Estudantil, dominar a academia e fortalecer sua influência. E com esse poder, no quarto ato, ela se tornará a personagem central ao desvendar os segredos sombrios da família Hochtail. E aqui a gente já vai aqui para a Loroteia falando, né, que talvez chegue um momento em que todos na academia tenham que escolher um lado ou outro. Ou seja, uma escolha inevitável poderá surgir. E se isso acontecer,
Ela pede pra ele ficar do lado dela e se levanta ali, né, cara? O nosso prota fica pensando, né? Bom, essa briga de Fuene e Loroteia, no fim das contas, não sou eu, mas sim o protagonista que decidirá quem será a vencedora. Nosso prota então se vira pra ela e fala, né? Bom, mesmo que eu fique do seu lado, acho que não vai ter tanta diferença, né? Loroteia dá um sorrisinho e fala, bom, é verdade. Apesar de o seu prestígio na academia estar melhorando, o seu apoio provavelmente não trará resultados significativos. Afinal, você é apenas um estudante comum. Nosso prota olha pra ela, cara, você falando assim de forma tão direta me deixa com uma sensação desconfortável. Loroteia então dá um sorrisinho, cara, não se preocupa. Não é uma questão de ter ou não relevância política, e sim uma questão de ter ou não significado pra mim. Rapaz, já mandou uma direta logo pro nosso prota, hein? Nosso prota então, bom, se esse é o caso, tudo bem, eu vou ficar do seu lado. Loroteia então pega a cartinha ali e já bota pra queimar, né, brother? Não quer nenhuma evidência. Nosso prota fica olhando ali, arregala aqueles olhos dele ali e fica pensando, né? Loroteia, com seus sorrisos enigmáticos e suas manobras, é uma garota com 1000 faces. Mas eu não sabia que ela podia mostrar essa expressão também. E quando a gente vê a expressão que ele não sabia, é esse sorrisinho dela lindo aqui, cara. Olhando pro nosso prota aqui, cara, no meio dessa lua gigante aqui, toda feliz porque nosso prota falou que iria apoiar ela, né, cara? Então, rapaziada, já estamos num outro dia, cara, no dia seguinte aqui, cara, já é de manhã aqui, nosso prota tá aqui se esticando, né, cara, parece que teve uma boa noite de sono, ele se vira pra Lucy e pede pra ela se deu fogo pra ele, né, cara, e a Lucy parece que nem acordou ainda, né, cara. Mas mesmo assim, parece que ela conseguiu acender o fogo, mesmo dormindo, né? E galera, no meio daquela conversa que ele teve com o Loroteia ali, teve uma outra coisa aqui que não passou pra gente e vai passar agora, cara. A Loroteia falando pro nosso prota, perguntando, na verdade, se ele tem uma irmã. E fala que a irmã dele anda falando umas coisas por aí, sabe? E pergunta, né? Será que ela realmente te vê como um inimigo mortal da família? Ou é só uma rixa boba entre irmãos? Loroteia falou então porque a irmã dela falou que vai procurar o Ed Hot Taylor, né, cara, nosso prota, né, amanhã de manhã para ter uma conversa com ele, cara. E a gente já vê aqui um pezinho caminhando aqui, galera. E é a irmã dele com diversos funcionários aqui atrás dela aqui, cara. Mostrando o seu poder, brother. Bom, galera, e o tipo de relação que o nosso prota tem com a irmã dele é um completo mistério para ele. Por mais que ele pense sobre isso, ele não consegue descobrir nada. E galera, a irmã dele chegou ali, rapaziada, na cabaninha dele ali, cara. Nosso prota olha bem surpreso. E sua irmã cumprimenta ele, né? Oi, irmão, há quanto tempo, não é? Eu comprei um presente, já que faz tempo que não nos vemos. Nosso prota de olho ali pra ver que tipo de presente é esse, né, cara? Eu acho que ele tá de olho nela, né, cara? Porque ele tá olhando pra ela ali e perguntando, cara, ela está nervosa? Está desconfortável? Parece até assustada com alguma coisa. Mas pelo menos parece que não guarda rancor, né? Cara, a menina tá assustada de ver o nosso prota ali, cara. Nesse momento, cara, nosso prota levanta ali com uma mão no rosto ali. A Tânia já toma um susto, cara, porque ela não tem uma impressão muito boa do irmão dela, pelo visto. E, cara, ela tá cagando de medo ali mesmo, cara. Rapaz, parece que o Ed Hot Taylor, o do jogo, maltratou essa menina, porque essa menina tem esse tanto medo dele assim, cara. E rapaziada, aqui a gente já vai ver aqui porque ela tem medo dele, né, cara? A gente vê aqui um prato quebrando aqui, com um monte de carne aqui caindo no chão, dá até pena. E alguém falando, você ousa trazer esse tipo de comida para o futuro chefe da família Hot Taylor? Enquanto isso tá a Tânia aqui comendo aqui, cara. Só escutando a discussão ali. E cara, é o nosso prota, rapaziada. Ele tá aqui, meu irmão, pisando na empregada, cara. Rapaz, não é o nosso prota, esse é o personagem que dominava esse corpo aqui, né? O verdadeiro, né, cara? Cara, o cara não prestava mesmo, hein, cara. O cara tá maltratando a empregada, brother. Ali pisando mesmo, cara. Que doideira, hein? E a Tânia, cara, vendo aquilo ali, cara, ela tá tremendo aqui, né, cara? Parece que ela não tá gostando dessa atitude, né? E ela toma uma posição e implora pro irmão dela parar com aquela covardia que ele está fazendo.
O Ed Hot Taylor olha pra ela, né, cara, olhando assim, né, que a reação dela inesperada pra ele, e pergunta a ela por que ela está agindo assim. Será que você sente afeição ou piedade por esse instrumento sem valor? Você ainda não se tornou uma nobre de verdade, Tânia? Rapaz, olha esse sorriso macabro do Ed Hot Taylor, galera. Já o Ed Hot Taylor reencarnado tem um sorriso bastante confortável, né, cara? E agradece a Tânia pelo presente. Ele fala que vai usar bem a partir do próximo semestre, vai usar sempre. E parece aqui, sei lá, né, um broche, né? O nosso prota fala, bom, tecnicamente falando, eu estou na posição de alguém que foi deserdado. Não sou mais seu irmão, então é gentil da sua parte me dar esse tipo de presente. E a Tânia ali bugada, né, com esse tipo de reação do irmão dela que ela não esperava, né? E o nosso prota fala, não fica aí parada não, pô, sente-se perto do fogo e espere um pouco. Fala que está quase sem ervas, mas não vai economizar e vai fazer um chazinho pra eles, né, cara? E bate a porta ali e entra dentro da cabana nele, cara. E a Lucy tá ali, cara, do nada ali. E a Tânia olha ali, a Lucy pergunta quem é ela. Nosso prota já volta ali com um chazinho na mão ali, né, e fala, bom, eu ouvi dizer que você andou explorando a academia, conheceu algumas pessoas? E a Tânia fala que conheceu e fala que ouviu muito sobre ele. Nosso prota, sobre mim? Eu nem conheço tantas pessoas assim. Talvez um Gix e a Jânica. E quando falou na Jânica, a Tânia e os empregados dela ficaram roxos aqui de medo, cara. Nosso próprio fala, você a conheceu? Ela é muito legal, né? Entre as pessoas que conheço, ela é a mais gentil e de bom coração. E a Tânia, cheia de medo, fala, sim, ela é muito gentil, realmente, muito. Ela foi super gentil comigo. Ela fala que o espírito de fogo de alto nível, a salamandra, que é o Tarkana, é extremamente forte, né? E fala que a Jânica lançou... ela invocou o espírito e começou a lançar o fogo nos servos como se fosse brinquedo. E falou se ela não respondesse direito, não iria deixar a Tânia em paz, cara. Nossa, eu tô ouvindo aquela história ali, né? Falei, o quê? Ela invocou um espírito de alto nível? Mas por que ela fez isso? E a Tânia falando que ela não invocou, que é mentira dela, né? Nosso pato fica ali pensando, né? Como eu pensava, tem algo estranho. A Tânia que eu lembro não era tão tímida assim. E a Tânia aqui com essa expressão de medo aqui, cara, nosso pato chama ela, né, cara? E fala, né? Bom, Tânia, agora estou me esforçando o máximo que posso. Então, não me veja de forma tão negativa. Afinal, fui deserdado como punição pelos meus pecados. Eu era bem patético na época e que vivia na mansão, né? Agora, há muitas coisas que eu não posso mais consertar. Mas, me desculpe, ouvi dizer que você quer se tornar presidente do Grêmio Estudantil. Eu apoio sua decisão. Não posso ajudar muito, mas, de qualquer forma, sei que você sempre se esforça bastante. Bom, nosso pato fica pensando, né? Bom, apesar de eu dizer isso, a Tânia não pode se tornar presidente. A Tânia é a vilã que existe para dar destaque a Foenia. Além disso, sendo a primeira parente que encontrei, não importa o que aconteça, ela acaba sendo especial para mim. Pelo jeito da expressão dela, eu realmente não sei como nosso relacionamento vai evoluir. Bom, espero que ocorra tudo bem, né? E tá aqui a Tânia aqui, cara, suando frio aqui. Olhando para o nosso próprio sem entender nada, cara. Bom, em outro lugar, né, cara, parece já no Salão Ofíris, né, cara, a gente vê aqui a Tânia, né, cara, a gente tá pensando, né. Bom, eu conheço a verdadeira natureza desse lixo, né, falando do nosso prota, né. Mas, mesmo quando eu quase fui queimada viva por falar mal dele, houve algo que eu pude perceber naquele momento, uma raiva genuína. A Jânica realmente acredita e confia nesse cara. Mas isso é muito estranho. A Academia Silvania está cheia de elites. E a estudante mais brilhante é a genial maga Lucimeiro. Em um lugar repleto de pessoas assim, por mais que o Ed Hot Taylor seja bom em dissimular a verdade, deveria ter vindo à tona bem rápido. E aqui a gente vê a Tânia fechando a porta aqui do lado dela pelo chapeuzinho, parece que é a nossa querida Lucy, né, cara? Parece que o quarto dela é a Lucy, e parece que o quarto dela é do lado da Tânia, galera. E a Tânia olhando ali pra Lucy, né, fica pensando, né? Bom, mesmo no pavilhão Ofíris, o dormitório mais prestigiado,
existem pessoas desleixadas e sem elegância como aquela, no caso, acho que é a Lucy, né? Em qualquer lugar sempre haverá algumas falhas. A Tânia aqui suspirando, né? E pensa, o Ed, ele só teve sorte mesmo, né? E a menina aqui, a Lucy, fala, você é a irmã dele, não é? Se aproxima aqui da Tânia, né, cara? Bota a mãozinha no ombro da Tânia ali e fala, bom, se você precisar de algo, é só me falar. E vai embora, né, cara? E a Tânia olhando ali sem entender nada, né, cara? Bugada ali, né? Porque uma menina desleixada como ela chegou ali pra falar com ela. E ela dá uma olhada pro quarto ali, né? Pra porta da Lucy, né, cara? E a Tânia fica pensando, né? Cara, no salão Ophilis, o dormitório mais prestigiado, somente os melhores alunos usam a plaqueta dourada. Ela olhando ali, né, cara, se aproxima ali da porta e vê que tá escrito na plaqueta dourada, quarto 302, Lucy Meiro, meu irmão. A menina entra em desespero, cara. O quê? Aquela pessoa é a genial maga Lucy Meiro? Bom, rapaziada, já em outro lugar aqui, cara, no Jardim das Rosas, a gente vê a Anis implorando pra alguém apresentar um cara, se for possível alguém bonito, alto e bem sucedido. E ela fala, você, Benny, trabalha há muito tempo como empregada no pavilhão Ophilis, deve conhecer vários caras assim, não é? A Benny olhando pra ela, né, pensa, não fala, na verdade, né? Você não é o tipo de pessoa que fica por aí encontrando homens à toa, né? Aliás, você já teve alguma experiência amorosa? E quando ela falou isso, né, cara, a Anne já abaixa a cabeça ali desiludida, né, cara. E a Betty pede desculpas, cara, fala que não quis ofendê-la. O que ela quis dizer é porque ela sempre vive ocupada, né, se virando sozinha, né. Então ela pensou que a Anne não tivesse interesse em romance. Aí a Betty continua falando, né. Tipo, igual ao jovem mestre Ed, que vai pro 3º ano. Agora que penso bem, vocês dois têm várias coisas em comum, não é? E a Tânia ouviu no nosso prota, começou a se arrepiar todinha ali, cara. E a Belly olhando aquilo ali, cara, não entendendo direito, né, cara? Aí a Andy vai lá, bota a mão na cabeça e fala, não dá pra enganar os olhos da Belly. É isso mesmo, você acertou. Ouvi tantos boatos ruins sobre ele que quis confirmar pessoalmente. Mas sabe, no fim das contas, temos muitas coisas em comum. E a conversa fluiu muito bem. Ele é mais sério do que parece. E a Belly ouvindo isso, né, cara, fala, pronto, mais uma pro harém do nosso prota. Aí a Anne fala, tá bom, eu vou admitir, eu me senti atraída por ele como homem. Na verdade, isso é até uma boa notícia. Se um cara for tão íntegro a ponto de me fazer sentir atraída, isso quer dizer que a Janica encontrou um pai ideal. Agora é só eu arrumar meus sentimentos e pronto, não tem mais nada, não tem nenhum problema. E a Andes ali fala, bom, se fosse um tumor maligno, pelo menos descobrir a tempo, não é? Rapaz, o nosso prota mexeu com a cabeça dela mesmo, hein, cara. E a Anne joga ali, cara, a ficha de vários candidatos ali que ela quer fazer pra tentar esquecer o nosso prota, né, cara? Mas nesse momento a Belly fala, né? Espera, a Janica percebeu que você tá interessada no Ed? E com isso, meu amigo, a Andy já regala os olhos ali, cara. E a Belly continua. Olha, essa ideia de encontrar outro é uma grande falta de respeito com ele. Não importa o quanto você seja a senhorita Anis, nunca foi tão insensível assim com o sentimento dos outros. O que acontece é que seu coração já está em outro lugar. Então, você quer arranjar outro amor só para encerrar essa história? Aí a Anis fala, bom, na verdade, ontem passei pela ala dos professores e encontrei a Janica, mas nem consegui cumprimentá-la, foi tudo meio esquisito, sabe? E ela parecia muito triste. E a semana que vem, na prova de alocação de classe, vou ter que ser fiscal da prova junto com o Ed. Tá tremendo ali, mais perto do nosso prota, né, cara? E ela também tá muito culpada, né, cara? Que ela nem sabe como olhar pra cara da Janica, né, cara? Aí a Belly, né, fala, né? Bom, talvez não seja tão grave quanto você pensa. Pode acabar sendo positivo, na verdade. E a Andes é o quê? Como assim? E a Belly complementa, né? A Janica é sempre gentil e sincera com os outros. E você e sua amiga
sempre fizeram o possível para proteger a Janeke e garantir que ela não se machuque. O problema é que a Janeke é muito perfeita com as outras pessoas e às vezes ser tão impecável assim não é necessariamente algo bom. Hoje, mesmo que a senhorita Anis tenha ficado confusa com o que aconteceu, o fato de você confiar em mim o suficiente para compartilhar tudo isso me deixa grata. Da mesma forma, às vezes, mostrar imperfeições pode ser algo que nos torna mais atraentes. É tipo despertar um instinto de proteção. E rapaziada, essa palavra instinto de proteção foi o que acordou ela, né, cara? Ela fica pensando assim, né? Bom, minha mente estava mais clara agora. As palavras encorajadoras da Belle me dizendo que não preciso sentir culpa me ajudaram a organizar meus pensamentos. Bom, galera, aqui a gente já volta aqui para acabar o nosso prota já ao anoitecer. E a gente vê aqui que a Janeke está aqui, né, cara? Nosso prota pergunta quando que ela chegou ali, né, cara? E a Janeke tá bem triste, na verdade mesmo, hein? Nosso prota chega perto da Janeke ali, cara, olhando ela de costas ali e vê que ela tá bem encolhida, né, cara? E ele fica pensando o que aconteceu pra deixar ela desse jeito, né? Ele pega ali um chá ali, né, cara? Bota num copinho, na canequinha ali e dá pra ela beber ali, né, cara? E fala, né? Tá nevando muito, não é? Nosso prota então senta do lado dela e fala, né? Se ela tiver alguma coisa na cabeça, pode falar pra ele. E a Janeke então, com o seu chazinho ali, pede desculpas, mas fala que ela não consegue falar isso com ele, sobre isso com ele, né? Nosso pai então fala que se ela não quiser, não precisa falar, tá tranquilo. Abraça ela ali e a Janeke olhando pra ele ali, sem entender muita coisa. A Janeke encosta a cabeça ali nos seus ombros ali, né, cara? E começa a ficar mais confortável, né? E essa cena aqui é muito bonita, cara. Os dois aqui sentados de frente pra lareira. Pô, uma cena bem romântica, né? Igual aquela da Loreteia beijando o nosso prota, né? Bom, galera, já no dia seguinte aqui, cara, no dia do exame de alocação dos novatos, né, cara, a gente vê a Anis pedindo pra não se aproximar dela, né, cara, e é o nosso prota, né, e ela fala, esse cheiro, esse olhar, essa energia, seja o que for, não combina comigo, fica longe de mim. E o nosso prota ali sem entender nada, né, cara. Bom, galera, e aqui tá o pessoal já subindo aqui a montanha aqui, né, cara, e diferente do último exame que aconteceu na Floresta do Norte, o exame de alocação de classe é realizado no Monte Orion. Como o professor Glass está ausente, a professora assistente Claire está liderando o exame. E há várias mudanças. Ao invés de procurar as difíceis esferas de magia que estavam escondidas no último exame, dessa vez, os alunos devem buscar pedras mágicas que são mais fáceis de encontrar. Além disso, as pedras mágicas não estão escondidas de propósito. E também não há diferenciação de pontuação entre elas. Basta que qualquer um encontre uma pedra mágica e a coloque no altar de troca, para ter a chance de entrar na classe A. À primeira vista parece fácil, mas não importa. Tal mestre, tal aprendiz. Esse exame não será uma brincadeira de criança. Vai ser uma tarefa muito difícil. Para entrar na classe A, os novatos precisam lutar e vencer diversas bestas mágicas e animais selvagens. E apenas os que sobreviverem conseguem chegar na classe A, uma dificuldade absurda. No cenário original, no fim, entre todos os novatos da Academia Silvania deste ano, ninguém conseguiu entrar na classe A. Bom, e aqui a gente vê o nosso prota aqui suspirando aqui, que parece que na cabeça dele a história não vai ser mudada, né, cara? Ele tá mais confortável com isso. Bom, galera, os novatos lutarão contra bestas ilusórias criadas pelos dispositivos de engenharia mágica chamado Disco de Ilusão. E o trabalho deles, no caso do nosso prota, é garantir a segurança após a instalação dos dispositivos, especialmente o disco roxo. Ele é o mais importante. Pelo que o nosso prota sabe, a razão pela qual ninguém entrou na classe A foi por causa daquele disco. E aqui a gente vê que quem tá carregando o disco roxo é a Anis, né, cara? E ela tá extremamente cansada ali, não tá aguentando carregar o disco, cara. Nesse momento, alguém fala, né? Aí, se tiver difícil, me dá alguns, tá ficando complicado carregar tudo. E a Anis fala, obrigada, Onyx Sumbai, estava realmente muito pesado. Ela achou que foi o Onyx que falou com ela, mas na verdade foi o nosso prota, né, cara, que falou pra ela que pra carregar o disco, vai ajudar ela a carregar o disco, né.
E quando ela olha pro nosso prota, meu irmão, ela dá um berro ali, cara, e pede pra ele não se aproximar dela. E, cara, ela chega perto ali, cara, do penhasco aí, sei lá, mano, e parece que tá caindo, cara. Mas o nosso prota vai lá, pega pela cintura dela, meu irmão, arrasta ela próximo a ele ali, cara. Cara, agora ela gamou mesmo, né? E, rapaziada, ela soltou a bolsa, cara. E o nosso prota olhando aquilo dali, cara, vê que a merda que vai acontecer, né, cara? E o disco começa a cair, cara. Os dois discos roxos, né, cara? Começa a cair ali, cara. Um consegue pegar o disco ali, cara. Um disco foi salvo, né, cara? E foi o Klebs que pegou o disco, né? E fica bolado ali, pedindo mais cuidado. Já aquele disco não pode quebrar. E o nosso prota bem aliviado, né? Como esperado do melhor aluno. Por pouco, o cenário desse semestre não teria sido arruinado logo no começo. E a menina tá aqui, ó, vermelhinha, cara. Mas, rapaziada, o disco começa a se rachar ali na mão do Klebs, cara. E, cara, vira poeira mesmo. O bicho quebra aqui, cara. Escangalhou geral mesmo, brother. E o nosso prota e a Anis, cara, ficou olhando pra aquela cena ali, cara, sem acreditar no que tá acontecendo, cara. E o Klebs olha pra ele e fala: e agora, cara? O que a gente faz? Nosso prota simplesmente soltou a Anis ali, cara. Não quis nem saber, cara, ficou tão puto que soltou ela, cara. Bom, galera, a gente vê aqui, cara, o disco aqui todo quebrado aqui no tronco de uma árvore aqui, cara. E a professora Claire, meu irmão, tá arrasada, meu irmão. E ela fala que vai tentar pedir pra consertar aquilo dali, cara. Mas, na boa, eu acho que não vai dar tempo não, né, cara? E a Anis tá ali, cara, completamente destruída pela merda que ela fez, né, cara? Ela pede desculpa e fala que ela deveria ficar mais atenta, né? Bom, aí o nosso prota entra em ação, cara, e fala: cara, ficar assim não vai fazer o item de engenharia mágica voltar a funcionar. Se continuar desse jeito, vai acabar tendo muitos alunos na classe A. Então, precisamos resolver isso. Bom, na verdade, eu tenho certeza que eu posso resolver isso. E o Klebs fica impressionado ali, né, cara? Nesse momento, o nosso prota vai lá, abraça o Klebs e fala: bom, contanto que seja com Klebs, nós podemos fazer isso. E o Klebs tá assustado, né? Bom, galera, em outro lugar aqui a gente vê que a Tânia também que tá ali, né, pra fazer o teste, né, cara, tá aqui se curvando aqui. Não só ela, né, na verdade um monte de aluno aqui, né, cara, se curvando. E, cara, passa uma pessoa aqui, é uma mulher, né, com uma borboleta aqui no cabelo, aqui um cabelo branco. E, cara, ela é a Santa Clarice, cara. E, meu irmão, eu acho que é aquela menina lá, né, cara, que dos alunos novos, né, que é pra entrar, né. E ela tá aqui, meu, passando aqui, todo mundo se reverenciando a ela. Ela fala que agradece, mas não precisa disso tudo e coisa e tal. Mesmo assim, o pessoal não coisa não, cara. O pessoal continua ali de cabeça baixa, cara. Nesse momento, alguém ali, né, deixa de ficar de cabeça baixa e fala: é uma honra conhecê-la, Santa Clarice. E a Clarice dá aquela olhada ali e a gente vê que é a Tânia, né, cara. E ela se apresenta como a futura chefe da família Hot Taylor, Tânia Hot Taylor. E a Santa ali, né, Santa Clarice ali conhece, né, cara, e fala: nossa, a família Hot Taylor, né? E ela fala que o chefe da família, Crepin, recebeu o batismo dela. Ela fala que ela era muito jovem na época, então não lembra muito bem daquilo, né? E a Tânia fala que ela considera isso uma honra, uma grande honra, na verdade. E com um sorrisinho assim, ela fala que ela também pretende receber o batismo quando se tornar adulta. E a Santa, né, fala que está ansiosa para que isso aconteça. Mas nesse momento, galera, acho que é fogos aqui, né? Sai daqui, meu, todo mundo olha ali, né? Pra aquela luz ali, né, cara? Um alerta, né? Fogos aqui de artifício, né? Explode ali e parece que é um sinal pra começar, né, cara? O pessoal começa a caminhar ali, né, cara? E depois sai todo mundo correndo, meu, disparado ali, cara, pra poder chegar mais rápido, né? Galera, todos querem ser alocados na classe A. Bom, o motivo é bem simples: isenção total da mensalidade, direito de morar no pavilhão Ofilis, uso gratuito das instalações de bem-estar estudantil, a honra grandiosa de pertencer à classe A. E a gente já vê aqui um carinha aqui correndo aqui, cara, com um óculos estranho pra caramba, né, cara? Já pegou um cristalzinho ali, né, cara? E fala que vai ficar na frente de todo mundo. Mas nesse momento aqui, um peixe morto aqui já entra na frente dele
e já ultrapassou ele de boa, né? Falando que vai conseguir chegar na frente dele, né, cara? Correndo ali, né? E o nome desse cara aqui, o do peixe morto, é Joseph. E sai na frente do outro. Bom, a gente vê aqui alguém aqui com uma pedra na mão aqui, né? Pensando, né? Cara, tem muita coisa. Com certeza, só colocar a pedra no altar não vai ser o suficiente. Deve haver algum mecanismo para diferenciar as habilidades. A gente vê que é a Tânia, né, cara? Inteligente como sempre, né? E ela fala: ao invés de me cansar, vou seguir com cautela e observar o caminho. Mas nesse momento, cara, ela escuta algum grito ali, cara. E ela olha ali e é uma menina aqui, cara, com sapatos aqui, sem os sapatos, na verdade, né? A Tânia pergunta se ela se machucou e se ela precisar, ela pode chamar um funcionário. E a menina fala: não machuquei não, fica tranquila. Eu só queria pisar na neve descalça. E tá a menina ali, igual uma retardada. E a Tânia buga, né? E a Tânia olhando pra ela ali pensa, né? Essa atitude, esse jeito, é certeza. Acho que ela bateu a cabeça logo no início do exame, que pena. E a Tânia se apresenta, falando que ela é a segunda filha da família Hot Tail. E fala: bom, pelo visto somos colegas de classe, né? E a menina tá ali: o quê? Você é uma Hot Tail? Ouvi dizer que todas as pessoas da família Hot Tail são tão incríveis quanto o prestígio da sua linhagem. E a Tânia fala: nem todos são assim. Por mais poderosa que uma família seja, se ela durar tempo o bastante, sempre acaba produzindo algum lixo ou um verdadeiro desastre. Ela tá falando isso pensando no nosso prota, né? Que ela tá ali pensando, né? Bom, da última vez que eu vi no acampamento, parecia ter mudado bastante. Ainda não sei ao certo qual é o verdadeiro Ed Hot Tail, mas o medo que ficou gravado em mim ainda não desapareceu. E a menina aqui, cara, fala que ela veio de uma região remota, né, cara? E fala: bom, já que você é da família Hot Tail, eu deveria mostrar mais respeito, não é? E a Tânia vira de costas pra ela e fala: deixa isso pra lá, estamos em Silvania. E a menina fica surpresa, né, cara? E ela fica feliz, né? Você tá certa, muito obrigada. E ela se apresenta e fala que o nome dela é Kylie Ekne, um nomezinho estranho. E ela fala que ela vem de uma pequena cidade / estado chamada Ducado de Terene, no leste. A Tânia então fala: bom, Kylie, né? Bom, já que somos colegas de classe, vou falar de maneira mais informal, ok? Temos que nos apressar, ainda estamos em um exame. Aí a menina fala: é mesmo, né? Estamos no exame, não é? Bom, eu não ligo muito para notas. Entrar na classe A só ia me deixar em evidência, sabe? E a Tânia tá ali. Cara, cada resposta que ela dá, a Tânia não se aguenta, né, cara? A menina pega na mão ali da Tânia ali, cara, entrelaça os dedos aqui e fala: como eu não tenho muito interesse no exame, vou te ajudar no seu, Tânia. Assim, nossa amizade vai ficar ainda mais forte, não é? E sai carregando a Tânia, cara. Bom, em outro lugar a gente viu o carinha aqui de óculos aqui, cara, morrendo aqui pra subir a montanha, né, cara? Que ele quer chegar lá primeiro, né? Mas nesse momento, meu irmão, aparece alguém que provavelmente é o Klebs, né, cara? Já chega ali e ataca o cara, meu irmão. Rapaz, então parece que os alunos vão fazer o papel do disco, né? Eles serão adversários da molecada, meu irmão. Já mete um diretão no cara, brother. E, cara, o moleque caiu já desmaiado, já com um soco, cara. Porra, o moleque é fraco mesmo, hein? E, galera, não é só o Klebs, não, cara. A Anis também, cara. Olha o poder aqui dela aqui de raiozinho subindo aqui, cara. E ela tá aqui, meu, toda elegante aqui, meu irmão, usando seu poder aqui, enfrentando alguém, brother. E ela pensa ali, né? Bom, como isso foi culpa minha, vou fazer o meu melhor. E o nosso prota dividiu ali o que cada um vai fazer, né, cara? A professora vai preparar o relatório. Onyx cuida da segurança. Klebs está na entrada sul. Anis estará na entrada norte. E a Anis pergunta o que o Ed vai fazer, né, cara? E o nosso prota fala: bom, eu vou ficar aqui. E a gente vê, cara, que ele vai ficar ali na torre, né, cara? Protegendo ali pra galera não botar os cristalzinhos, né, cara? Parece que o nosso prota vai ser o boss final ali, né, cara? A professora fala: Ed, você mal consegue sentir sua mana. Tem certeza que vai ficar tudo bem? Nosso prota fala: bom, tenho algo em mente. Pode ficar tranquilo. Bom, galera, aí a gente vê que o nosso prota tá pegando o disco aqui, né, cara? E pensa, né? Bom, pode não funcionar plenamente. É quase impossível consertar completamente este disco de ilusão. Além disso, ainda não recuperei minha mana. E a pedra usada neste exame, como é típico de Silvania, é uma pedra mágica de altíssimo valor. E se eu usar esse altar, mesmo que leve um tempo,
consigo recarregar minha magia continuamente. Bom, galera, então o nosso prota vai usar as pedrinhas ali, cara, no altar para poder carregar sua mana, né? E tá carregando mesmo, cara, que ele já tá ali com o Mug ali nas costas dele, né, cara? Por mais que ele não consegue ouvir o Mug ainda, pelo menos o Mug apareceu ali, né, cara? Anis e Klebios vão segurar as pontas pelo tempo necessário e tenho pedras mágicas suficientes. O objetivo é simples: não deixar ninguém passar. Meu irmão, e nosso prota tá aqui, meu, sentado aqui no altar, aqui só esperando a galerinha vir, brother. E parece que alguém chegou, né, cara? O nosso prota tá aqui de olhinho fechado, aqui de boa. Aí ele vai lá, cara, abre os olhinhos ali e fala, né? Pode vir, estou pronto. Rapaz, o bagulho vai ficar feio. Quem chegou ali, cara? Bom, galera, em outro lugar aqui, cara, a gente viu um monte de aluno aqui derrotado aqui, meu irmão, caído já no chão aqui. A gente vê a Tânia e a menina ali, que eu já até esqueci o nome dela, ali, né, olhando ali, e é o Klebios, né, cara, mandando o pessoal vir pra cima, meu irmão, que ele vai acabar com todo mundo, brother. E, cara, atrás do Klebios rola uma explosão sinistra ali, cara, que ele fica espantado, brother. E ali é a entrada norte, cara, que provavelmente é onde tá a Anis, né, cara. E enquanto o Klebios se distrai, a Jane, que é a menina, tenta sair de fininha ali, né, cara. E começa a correr, né, cara. E o Klebios percebe isso, eu acho que percebeu tarde demais, né. A gente vê aqui a Anis aqui, cara, lutando aqui, né, cara. E a veterana Anis, a melhor assistente, é uma especialista, tanto na parte prática quanto na academia. Mas no que diz respeito à magia de combate, ela está apenas um pouco acima da média da sua turma. Ainda assim, os novatos não têm chance contra ela, né? Bom, parece que sim, cara, que ela fala, tudo bem, pode passar. Um novato aqui ganhou dela, né, cara? Ih, rapaziada, é o novato aqui do peixe morto aqui, cara. Já até esqueci o nome dele também, mas é o peixe morto. Ah, é o Joseph Winterfeld. E galera, ele é irmão daquela menina lá, cara, que era assistente do professor Glash também, né, cara? A menina da alquimista lá, esqueci o nome dela também. E tá aqui, ó. Diferente de sua irmã, que precisou de muitos esforços para se tornar a melhor da divisão de alquimia, Joseph recebeu o título de pesquisador da Associação de Magia com a idade mais jovem já registrada e já consegue usar magia intermediária livremente. Em resumo, o moleque é um gênio. E o Joseph olha pra menina e fala, né? Não precisa ficar tão desapontada, veterana. Com certeza tem suas próprias áreas de especialização. Só não é tão adequada para combate. E a menina bolada que fala, você está enganado. Estou frustrada, sim, mas não é o tipo de frustração que você pensa. Então vá logo. E o moleque vai lá, vira as costas. Ok, então, tô indo. Bye, bye. E ela tá ali, cara, boladona, meu irmão. E, cara, ela tá muito chateada, cara, porque a culpa disso tudo é dela, né, cara? E ela tá frustrada com isso, né, cara? E ela tá aqui com raiva dela mesma, irmão. Aqui, ó, tremendo aqui, quase chorando, brother. Dá até pena. Em outro lugar, a gente já vê que nosso prota, né, cara? E fala, aí, você é o primeiro visitante? Você já sabe como funciona o exame, certo? Basta oferecer essa pedra mágica que você trouxe no altar. Só que, claro, eu não vou deixar isso acontecer tão facilmente. A gente, pelo cabelinho aqui, parece que é o Joseph, já chegou lá, né, cara? E ele já se aproximou bem rápido do nosso prota, né? Que ele fala que esse sistema de exame é bem esquisito, né? Joseph fala, bom, se eu conseguir derrotar você e colocar a pedra mágica no altar com sucesso, com quem os outros alunos que vieram atrás de mim vão lutar? Nosso prota fala que não sabe e que isso não é da conta dele. O Job concorda, né? E fala, bom, imagino que tem uma solução para isso, né? Bom, galera, na verdade ele não está tão curioso assim. Só está ganhando tempo para analisar o ambiente. E de fato, galera, ele consegue ali, ele dá uma olhada ali e vê o disco, né, cara? O disco roxo ali, né, cara? Ele não conhece o disco roxo, né? Ele acha que é uma versão melhorada e ele acha que ele precisa ficar atento enquanto aquele disco, né? Ele olha para o nosso prota e pensa, né? Bom, aquele veterano parece ser da divisão de magia, mas não sinto muita energia mágica nele. Além disso, há vestígio de que ele usou uma pedra mágica. E usar uma pedra mágica logo na primeira luta contra mim significa que ele tem uma quantidade muito baixa de mana. Que decepção, Silvania. Achei que teria algo a aprender aqui. E o moleque já começa a soltar aqui
uma energia aqui que eu acho que é de fogo, né, cara? E ele vai lá, simplesmente, meu, fecha a mão ali, cara, onde tava saindo aquela energia. E sai uma explosão, cara, onde tava o nosso prota, brother. E o nome dessa magia é explosão concentrada, meu irmão. E o que parece, o nosso prota conseguiu se desviar daquela magia ali com facilidade, né, cara? E o moleque tá impressionado. O quê? Ele desviou? Parece que tem bastante experiência de combate. E o nosso prota tá ali usando sua magia ali, né? E o moleque já pensa, né? Bom, pelo fluxo, parece magia de fogo. Pelo nível, seria algo como inflamar ou combustão? Bom, inflamar lança fogo de maneira radial, mas como a energia está sendo redirecionada para baixo, é inflamar sim. Nosso prota lança a energia pra cima do moleque, né, cara? E o moleque fica surpreso, né, cara? Que parece que não é o que ele tava pensando, né? Ele tá ali pensando, o tamanho das chamas é maior do que eu esperava. Parece que ele treinou bem a magia básica. Talvez ele consiga até usar magia intermediária. No meio dessa explosão aqui, meu irmão, o nosso prota se protegendo aqui, o moleque fala, né? Mas isso é um desperdício. Por mais forte que seja inflamar, ela não é capaz de atravessar minha barreira mágica, meu irmão. O moleque usou um maior barreirão aqui para se proteger do fogo do nosso prota, brother. E o moleque ele já se concentrando uma energia ali na mão ali, né? Fica pensando, né? Bom, parece que ele não tem tanta experiência em combates mágicos. Quando ficar sem mana e não puder mais manter inflamar, ele não será capaz de se defender do meu ataque. As batalhas entre magos são profundas. Brother, enquanto ele tá pensando, ele pensa demais, pensa muito, né, meu irmão? Ele já fica ali, meu irmão, assustado, meu, que aconteceu alguma coisa ali, cara. E é o nosso prota, meu, que se aproximou dele, meu irmão, e fala: uma barreira mágica pode bloquear magia, mas não força física, seu babaca. Meu irmão, o nosso prota dá uma joelhada no peito do moleque ali, meu irmão. E o moleque sentindo mó dor ali, meu irmão. O moleque chegou a se curvar ali, cara. Nosso prota fala: você acha que por ser mago só vai lutar contra outros magos, é? Olha a cara do nosso prota aqui, mano, se sentindo superior. E pelo algum jeito o moleque conseguiu sair dali do ataque do nosso prota, meu. Chegou até a se afastar ali pra trás, brother. E ele tá impressionado, cara, que o nosso prota atravessou as chamas que ele criou, né, cara? Ele fala que ele não vai baixar a guarda. E usa uma magia intermediária de gelo, rapaz. O moleque também é cheio das magias, né, cara? E o nosso prota também não fica pra trás, meu irmão. Usa a sua magia inflamar. O moleque continua pensando, meu. O quê? Outra magia de fogo? Ele reagiu à minha magia de gelo? Está tentando obstruir minha visão com vapor e repetir o que fez antes? Isso não vai funcionar de novo. Eu consigo controlar outros elementos também. E parece que o moleque também vai lançar uma magia de fogo. Desistiu da magia de gelo, né? E usou a magia combustão, brother. A gente tá vendo aqui, meu, um fogaréu do caramba aqui, meu irmão. Loucura, loucura, loucura. E o nosso prota já lança a sua bênção da chama, meu irmão. Imunidade temporária ao fogo aumentada. E parte pra cima do moleque, meu irmão. Sem dó nem piedade, irmão. E o moleque tá impressionado que o nosso prota tem essa bênção. E o nosso prota vai lá com a sua faquinha ali, com a sua adaga ali, meu irmão. O moleque consegue se defender, usar um escudozinho ali de defesa física. Que defende ataques físicos, né? O moleque ali, cara, maldição, de onde ele tirou isso? Bom, quando se trata de velocidade de conjuração de magia, eu sou mais rápido. Não sei não, porque alguma coisa chamou a atenção dele ali, meu irmão. Nosso prota apenas deixou sua adaga ali e se afastou para trás e fala: Mug, explosão, meu irmão. Ele chamou seu espírito ali, brother, na defesa do moleque, meu irmão. E o moleque sai voando, brother. Dessa vez pegou o moleque em cheio, meu irmão. Brother, o moleque sai voando para todas as direções, meu irmão. Até porrar feio ali numa pedra, brother. E o moleque ali todo destruído ali, meu irmão. Todo escangalhado, brother. Ele tá pensando ali, né? Cara, ele não pode ser mais rápido que eu com magia básica. Isso é espiritualismo? Não é uma magia de explosão, mas sim uma técnica espiritual. Ele atravessou minha combustão com o corpo. Se for a bênção da recuperação do espiritualismo, isso faz sentido. Ele escondeu o espírito deliberadamente nas chamas. Mas que droga, cara. Magia, espiritualismo e ainda tem esses itens de engenharia mágica que ele ainda não usou. Quem diabos é esse cara, brother? Tá aqui o nosso prota, meu irmão. No maior pose, meu irmão, de herói aqui / vilão, cara. E, brother, parece que o moleque se rendeu, cara. Ele joga a pedrinha ali e fala que ele perdeu, brother.
E a pedrinha vai rolando ali até o nosso prota, né, cara? Nosso prota ali parado na frente dele ali. Parece que o moleque foi bem covarde, né, cara? Que ele tenta agir ali, né, cara? Achando que o nosso prota se distraiu. O moleque lança aqui uma magia de lança de gelo. O nosso prota simplesmente desvia da lança dele. E o moleque vai lá pra dar um diretão na cara do nosso prota, meu irmão. E, rapaziada, pegou, cara. Pegou em cheio ali na bochecha do nosso prota, cara. E o nosso prota olhando aquilo ali pensa, né? O soco de Joseph, que passou a vida inteira estudando magia, não tinha como causar um grande impacto. Só que, brother, começa a vir aqui uma ventania danada aqui, meu irmão. O Joseph tá assustado, hein? Fala, o quê? Não pode ser. Isso é... E, brother, sai um bichão aqui, meu irmão. E tá aqui, ó. Bênção da tempestade. Quando recebe um ataque inesperado, cria uma rajada de vento que lança o inimigo para longe. E, brother, que rajadão, meu irmão. Lançou o moleque já todo escangalhado de novo para as pedras, brother. E o moleque sai voando ali, cara. O nosso prota aqui, cara, de boa aqui. Só a silhueta dele ali, observando o moleque voando, cara. E, cara, eu acho que dessa vez não deu pro moleque não, cara. Acho que o moleque agora ficou destruído mesmo, cara. Mas o peixe morto, meu irmão, pelo menos tem garra, meu irmão. Ele vai lá, tenta usar sua magiazinha ali, cara, mas na verdade caiu, brother. Não é que foi destruído, meu irmão. E a pedra dele, o cristal também, né, cara? Foi destruído ali, cara. O moleque aí dessa vez agora fala que perdeu mesmo, cara. Se rende e tal. Nosso prota fala, bom, no final você fez bem, cara. Foi uma decisão admirável. Você me pegou de surpresa, cara. O moleque tá impressionado, né? Ele pergunta qual é o nome do nosso prota, né, cara? Nosso prota tá ali, cara, sentado ali, olhando pro moleque no chão caído e fala que o nome dele é Ed. Ed Hot Taylor. E com isso, o veterano Onyx vai lá e pega o moleque caído ali, que perdeu a batalha, né, cara? E sai dali, né, cara? Bom, galera, em outro lugar aqui, cara, aqui a gente tá vendo aqui numa carruagem aqui, alguém fala: Jinx, por que você foi para a divisão de magia? E é a Elka, né, cara, falando pra ele, né? E ela fala, bom, se tivesse ido para a divisão de combate ou alquimia, seria o melhor aluno. Me sinto mal, como se tivesse feito você abrir mão de várias vantagens por minha causa. Aí o Jinx vai lá, cara, dá uma risadinha e fala, né? Bom, eu não dou tanto valor a ser o melhor aluno. Na divisão de alquimia, talvez. Mas mesmo na divisão de combate, eu não seria o melhor. O atual melhor aluno da divisão de combate é Klebs Northdale. Brother, o Klebs é o melhor aluno, pra mim era o Taylor, né? Parece que o Klebs é melhor do que ele mesmo. E, cara, parece que a gente vê aqui alguém quebrado aqui, cara, destruído. E parece que é o Klebs, né, cara? E, brother, cara, quem fez isso, cara, foi aquela menininha lá esquisitinha lá que tava com a Tânia, cara. Ela pergunta se o Klebs está bem e fala, bom, será que a magia sagrada foi forte demais? Não quebrou nada, né? Então a menina tem o poder da magia sagrada, cara. Que doideira, hein? E o Klebs fala que as duas passaram, podem continuar. Bom, galera, 20 minutos antes do fim do exame, a gente vê aqui que as meninas parece que chegaram, né, cara? E a Tânia já tá assustada, né? O quê? Você? A última prova é você? E o nosso prota fala, mano, vou direto ao ponto. Desistam agora. Rapaz, meu irmão, nosso prota aqui tá bolado, hein, cara? Será que ele vai lutar a sério com a irmã dele, cara? Porque a irmã dele já tem um medo tremendo dele, né, cara? Imagine ele espancando a menina. Bom, galera, a gente vai saber aqui um pouco mais sobre a Santa Clarice, cara. Ela tinha 2 sonhos, cara. O sonho que ela tem durante o dia foi plantado pelo arcebispo Verde. E o segundo sonho é o mundo lá fora, que a sua amiga sussurrava enquanto olhava as estrelas. E, galera, a amiga dela parece aquela menina lá do bandolim, né, cara? Que é amiga dela, né? O nome dessa amiga dela era Adele. E ela era a zeladora das chamas sagradas da igreja. Após deixar o clero, começou a se chamar de romântica. Depois de deixar o clero, Adele se matriculou em Silvania e nas férias ela viajava pelo mundo. Depois que Adele partiu, Clarice começou a caminhar todas as noites em seus sonhos pelos lugares que Adele descreveu. No fim dessa jornada, Clarice sempre acabava em um abraço profundo com alguém. E o caminho solitário que ela percorria agora era trilhado por 2 pessoas.
Bom, galera, então aquela menina estranha, rapaziada, que tá com a Tânia é, na verdade, a Santa Clarice disfarçada, galera. É isso mesmo, cara. E o que deixa ela ali disfarçada é o item mágico que ela tá segurando ali na mão, né? E a menina tá bem feliz, né, cara? Porque o disfarce dela ali é bem diferente do que da Santa, né? Então ninguém vai suspeitar, né? Bom, ir para a academia, mesmo com a permissão da igreja, era uma transgressão natural. Ao sentar no banco de madeira, à beira da estrada do prédio dos professores, ninguém presta atenção em Clarice. Só o fato de estar ali já faz o peito dela acelerar. E Clarice sente uma satisfação plena. Quem pensaria que ela era uma santa? Ninguém, exceto uma única pessoa. E é o nosso prota que já conhece toda a história, né, cara? E a menina tá ali, né, cara, pensando... Ele é o irmão da Tânia? Então ele também é um Hot Tail? Nosso prota então se vira ali e fala aí, desculpa cara, mas será que vocês não podem simplesmente voltar? Se quiser insistir, pode vir então, venham. E meu irmão, nosso prota usa sua mana gigantesca pra cima das meninas ali, brother. É tão forte, cara, que elas colocam o braço ali na frente do rosto ali, cara. E parece que elas estão sendo arrastadas com o vento, né, cara? Que vamos ver uma ventania do caramba ali, brother. E a Tânia ali, irmão, tá pensando, né? Mesmo estudantes que dedicaram suas vidas ao treinamento com espíritos não conseguiriam fazer isso. Ele já superou o nível de um graduado. Até os espiritualistas em atividade que conseguem controlar 6 espíritos intermediários são considerados veteranos. Mas... um espírito de alto nível, e a gente vê aqui que o nosso prota convocou aqui a Merilda, galera. Rapaz, acho que é a primeira vez que a gente vê ela aqui convocada pelo nosso prota, hein, brother. A Santa Clarice tem a cabeça no lugar, né? E ela fala que ela vai desistir, fala que elas precisam ser racionais. E fala, Tânia, por mais que seja você, isso é demais. Tânia tá ali pensando, cara, isso é verdade. Um espírito de alto nível. O trauma daquela época voltou à minha mente, porque foi o espírito que a Jânica convocou, né? O Tarkana, cara. Mas, brother, ela não pensa em desistir não, meu irmão. Até porque, se ela desistir, ela pensa que vai ser exatamente naquela vez. No caso, o prota, né, cara? Do passado ali, né, cara? Sendo completamente idiota com ela, né? E a Tânia fala que ela não vai desistir. Que a amiga dela não sabe o que ela passou na mão do Ed Hot Tail. E ela encarando aquela toda ventania ali, mano, ela fala, com grandes status e prestígios, vem a responsabilidade e o fardo que os acompanha. E é o Homem-Aranha. Lembro perfeitamente de como ele era há 2 anos. Existe um limite para que podemos alcançar. Alguém que mal conseguia lançar magia básica, de repente está invocando um espírito de alto nível. Isso só pode ser uma farsa. Só temos que derrubar um invocador. É, brother, com a Merilda ali, não sei se vai ser tão fácil não, né? E, brother, a Merilda, cara, começa a puxar o ar pra dentro, cara. E com isso, começa a puxar a Tânia, né? E a menina aqui junto, né, cara? E a Tânia tá ali, cara, isso não tá acontecendo. Como isso é possível? Será? Será que é mesmo um espírito avançado de verdade? É, meu filho. É a nossa Merildinha, né? Claro que é de verdade. E, cara, a Merilda vai lá e sopra as meninas de volta ali mesmo. As meninas saem voando ali, a outra sai capotando. E a Santa Clarice, cara, fica pensando ali, aquele homem é mesmo o irmão da Tânia? Isso porque ela sempre teve uma fantasia sobre os nobres. A aparência impecável, sorriso acolhedor, maneiras elegantes. Ao ouvir que aquele sujeito que parecia o completo oposto disso era o herdeiro dos Hot Tail, ela teve certeza. Aquele era o desajustado da família. E a Santa, ela começa a pensar ali, cara, no que a Tânia fez, né? Sobre a fruta podre da família, né, cara? E ela entende a profunda mágoa que a Tânia tem por esse desajustado. Então a Santa Clarice se levanta ali e fala, Tânia, siga com o plano original e mire no corpo principal. Eu vou servir de isca. E ela fala, eu já falei, né? Meu corpo é um pouco diferente. Exceto em casos muito específicos, é praticamente impossível morrer. E a Tânia falou, cara, mas você vai acabar se machucando com isso. Você nem se importa com a prova.
a princesa não, a Santa então se coloca na frente da Tânia, né, que fala: ele é uma pessoa horrível, não é? Aquele cara? E além disso, você é minha primeira amiga aqui em Silvania. Com esse sorrisinho aqui olhando pra Tânia, né, cara? E a Tânia olhando pra ela ali fica pensando, né? Bom, normalmente eu teria descartado uma ideia tão absurda, mas no caminho até o altar eu vi algo. Um veterano da divisão de combate que avançava furiosamente foi derrubado por um brilho misterioso. Será que a Kylie tem algum tipo de poder especial? O mais surpreendente foi que a Kylie, que sempre parecia medrosa, avançou com coragem. Ela sempre foi tão corajosa assim? Só que aí a menina tá ali gritando, ali batendo pra cima igual doida, né? E a Tânia percebe: não, ela não é corajosa, ela é doida mesmo. E a menina vai pra cima do nosso prota, cara. Vai em direção ao nosso prota ali, cara. E o nosso prota e a Merilda só olhando pra ela, brother. E, brother, a Merilda tá ali olhando pra aquela menina ali, correndo desesperada ali. E, cara, sai alguns, sei lá, cara, um negócio vermelho aqui, meu irmão. E parece fogo aqui, cara. Não entendi mais nada, brother. Será que a Merilda soltando fogo? Agora não tô entendendo mais nada. Bom, é o que parece, é a bênção da lei sagrada. Contra qualquer ser hostil, ativa-se automaticamente uma magia sagrada de nível intermediário ou superior. E a gente vê aqui a Merilda bem furiosa, né, cara? Que eu acho que vai partir pra cima da menina, né, cara? E a menina, brother, não tá nem aí, cara. Usa sua magia sagrada ali e vai enfrentando aquele vento da Merilda ali, cara. E, cara, parece que essa magia sagrada dessa menina não aguentou muito não, cara. Que ela sai rolando ali. Nosso prota chega ali e fala: acabou já, é? E de repente alguém fala: achou mesmo que eu ia desistir? E é a Tânia, meu irmão, preparando aqui uma magia que parece ser de vento também, cara. Ali no lado do nosso prota, brother. É uma magia de explosão, meu irmão. Eu não sei se é de vento, explosão de vento, ou de alguma coisa ali, meu. Só sei que pegou o nosso prota desprevenido, cara. E o nosso prota, meu irmão, parece que foi de pego mesmo, cara. Que ele saiu voando ali, cara. E ele sai capotando ali, meu irmão. Rapaz, eu acho que era ilusão, cara. Que começa a desfazer aqui, cara. E a Tânia fica bem surpresa vendo aquilo, né, cara? E fala: o que? Ele sumiu? E isso é possível? Aí depois ela vê que foi um disco de ilusão que o nosso prota usou ali. Rapaz, nosso prota, além de ser forte, o cara é um gênio, brother. E nesse momento, 2 flechas é atingida ali, na verdade 3, né? Próximo a Tânia, cara. E a Tânia olhando assim: o que? Isso é uma flecha? E nosso prota fala: fica quieta. E a Tânia olhando aquilo ali fica impressionada. Isso é impossível. A pessoa que mal conseguia segurar um cabo de uma espada agora sabe usar um arco? É, meu irmão. Nosso prota aqui no maior estilo, brother. Maior estilo aqui, ó. E, cara, ela vê ali, cara, que isso foi uma flecha feita de mana, cara. E ela tá impressionada, cara. Ela perguntou: será que esse é mesmo o Ed Hot Taylor? É, completamente diferente do que você conhecia, né? E ela olhando o nosso prota se aproximando, cara, ela entra em desespero, né, cara? E pensa: que droga, é igual aquela vez. Não importa o quanto eu me esforce, nada mudou. Desde quando eu era uma criança, eu sou incapaz de fazer qualquer coisa. Mas nesse momento ela escuta o nosso prota falando, né? Você deve ter se esforçado bastante, não é? Mas sinto muito, eu também tenho minhas razões. Mesmo assim, não posso pegar leve só porque somos da família, não é? Se eu fizesse isso, pelo seu jeito, você ficaria ainda mais furiosa, não é? E tá ali, cara, pertinho da Tânia ali, cara. Nosso prota quebra o seu cristalzinho dela ali, cara. E a Tânia surpresa, né, cara? E o nosso prota fala, né? Cara, você foi incrível, sabe? Eu teria fugido sem olhar pra trás. Era só uma ilusão, mas você me enfrentou até o fim. E a Tânia tá ali, mano, de olho arregalhado ali, mano. O quê? Eu estava errada? Algo definitivamente mudou aqui. E ela vê, cara, que o nosso prota tá usando o broche na gravata dele, o broche que ela deu pra ele, né, cara? E o outro Ed Hot Taylor não usava, né? Não tava nem aí pra ela, né, cara? E isso aí deixou ela completamente surpresa, né, cara? E esse sorrisinho do nosso prota aqui pra ela também, que não era algo que ela via, né? Deixou ela bastante comovida.